Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana, estamos no nosso 4º episódio da 3ª temporada. E hoje, falando de um tema, né, que viralizou no TikTok, né, nas últimas semanas. Eu acabei colocando alguns vídeos antigos, né, sobre o câncer, que acabou viralizando. E aí eu entendi o quanto a gente tem a necessidade de falar muito mais sobre esse assunto, né? O quanto tantas pessoas apareceram com os vídeos que eu postei, contando relatos, né, de familiares ou de si próprios sobre o assunto. E aí eu acabei indo na busca de novas histórias sobre câncer. Então, contando um pouquinho hoje das minhas convidadas. Uma delas acabou me chamando no direct, que foi a Ana Carolina, que hoje ela luta contra um câncer, né, de linfático, né, no Hodgkins, e ela vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre isso. E a outra foi a indicação da Elida, minha querida, do Regenera Câncer, que foi um episódio que eu fiz aqui, que ela também acabou me indicando que ela também é vencedora, né, ela venceu um câncer de mama, e são 2 histórias de superação que eu achei muito legal poder estar trazendo hoje para cá, pro Estrela. E eu tô muito feliz que vocês estão hoje aqui, meninas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito bem-vindas. Essa mesa é mais comprida que a outra produtora, mas outro podcast, não? Não. Alice, Não. minha linda, Muito seja muito obrigada. bem-vinda. As duas têm 33 anos, que a gente já tá vendo aqui algumas coincidências, né? Sim. E aí, acho que, sei lá, quem quer começar a contar um pouquinho da história? Contar um pouquinho. Você é enfermeira, né? Quer Sou começar aí, enfermeira. então, a contar? Posso começar. Tá. Sou enfermeira. Tá. Antes de descobrir o câncer, trabalhava na área da pediatria e neonatologia. Estava Tá. um pouquinho focada com o paciente oncológico também. Por conta da pandemia, as crianças acabaram sumindo do hospital. E eu acabei também indo para essa área, que é uma área que eu sempre gostei. E aí, em 2021, entrei de férias. A gente está naquela parte de pandemia ligado no 220. Entrei de férias, fui viajar. Tudo certo, sem problemas nenhum. Comecei a sentir uma dor nas costas. Falei, colchão. A gente viajou, saiu de casa, trocou de colchão. Me automediquei. Errado? Sim, mas... Todas as partes das costas, assim? Parecia mais, sabe quando você sente cólica renal? Sei. Que é mais na parte da lombar? Eu falei, colchão, ou pode ser alguma coisa. Mas eu Sim. nunca tive nenhum problema assim. Mas me automediquei e passou. Viajei, voltei de viagem, fiquei em casa. Teve um dia que eu tava com muita dor. A lágrima escorria involuntária. Eu falei para meus pais, eu preciso ir para o hospital, me leva. Me levou para o hospital, peguei uma ficha, e aí passei no médico, ela falou, dor nas costas, vou te colocar para o ortopedista. Eu falei, vamos para o clínico? Ela falou, não, ortopedia é melhor. O ortopedista me examinou, me olhou e falou assim, olha, eu acho que pode ser uma crise de coluna, ciático, alguma coisa assim. Eu estava com sobrepeso na época. Aí ele falou assim, então eu vou te pedir para eu te medicar, colocar num soro, te dar medicação para casa e você vai embora. E qualquer coisa você volta. Eu falei, tá bom. Fizemos assim. Só que uma semana depois eu fui visitar meu irmão que mora no estado de Poços de Caldas, Minas Gerais. Mora em Minas. E aí a gente jantando na mesa, minha mãe olhou para mim e falou, você tá amarela. Eu falei, não tô. Nossa. Ela, você tá amarela. Aí falou pro meu irmão assim, ela não tá amarela, Murilo? Aí ele veio com uma luz assim nos meus olhos. Falou, você tá amarela, Ana? E aí lá tava fora do estado de São Paulo, não atendia meu convênio, a gente foi pra UPA, né? A gente Mas você foi tava pro sentindo postinho. alguma coisa na hora? Nada, eu Só só tua tava cor. só ainda tomando as medicações que o ortopedista tinha mandado. Tinha uma dor ou outra, mas já tinha diminuído mesmo. Aí ele olhou pra mim e falou, não, você tá amarela. Só que aí nesse momento eu já percebi que do começo do mês a gente já tava no meio do mês, eu já tava com a dor nas costas, já tava com uma coceira em mão e pés fora do comum. Aí veio falta de apetite, perda de peso. E eu falei, nossa, mas eu tava me sentindo estranha, mas falei, mudança de rotina, a gente nunca linka, né, um câncer, senão se a gente mudar, linkar assim, eu perdi peso, eu tenho um câncer, Claro. uma falta de apetite, fala todo mundo ficar doido. E aí eu fui pra UPA, fizeram vários exames e viram que a minha bilirrubina estava muito alterada. Falaram, vocês têm condições de fazer uma tomografia, um ultrassom?
Tenho condições. Então eu vou receitar para você, amanhã você faz e traz o resultado. Como eu estava fora de São Paulo, eu falei, vou voltar para São Paulo, que aqui em São Paulo eu tenho todo o aparato do meu convênio. Claro. Saí de manhã, de Poços de Caldas, cheguei em São Paulo, fui direto para o pronto-socorro, fiz todos os exames de bilirrubina muito alto, fiz um ultrassom, pedra na vesícula. Lindo. Pedra na vesícula, por isso que eu tô com coceira, por isso que eu tô com amarela. Fechou o canal, a bile, que é amarelinha, tava caindo no sangue. Vamos pra cirurgia. Internei, fiquei em jejum, fiz os exames de imagem que precisava. E aí fui fazer uma CPRE, que é como se fosse uma endoscopia. Entra com um caninho, tira todas aquelas pedrinhas da vesícula que tá no meio, pra na hora que cortar não cair no organismo. E depois, no dia seguinte, retira a vesícula. Fiz o procedimento, na hora que eu acordei do procedimento, perguntei pro médico, né? E aí, deu tudo certo? Ele falou, deu tudo certo, mas a gente viu uma imagem estranha no seu pâncreas. Falei, como assim? Ana, tem um nódulo. Ele falou, não vou falar um tumor. Ele falou, tem um nódulo no seu pâncreas, a gente achou estranho. Então, a gente já colheu um pedacinho, pegou para fazer uma biópsia, mas a gente não sabe dizer o que é. Aí, eu já entrei em desespero, já chamava pelas pessoas que eu conhecia no centro cirúrgico, no hospital, e aí conversaram comigo, explicaram o que tinha acontecido, mas que também ninguém podia fechar nenhum diagnóstico sem saber o que era, mas a gente vai levar você para o quarto e terminando, quando você estiver melhor da anestesia, a gente vai fazer uma tomografia. Tudo bem. Assim fiz, cheguei no quarto, já estava desesperada, minha mãe já sabia, já estava meio assim também. Aí fui fazer a tomografia, pedi para ver o resultado, todo mundo, não, Ana, não sai na hora, tentando enrolar, porque o enfermeiro, eu sei que eu saio na hora, mas às vezes se eu visse o resultado eu ia me desesperar, então todo mundo, não, aqui não sai na hora, vai sair daqui a pouco, o médico vai falar com você. E nesse dia o médico passou, a gente só conversou sobre o procedimento de endoscopia, que a gente ia suspender a retirada da vesícula para o dia seguinte para ver o que era no pâncreas. E aí, não era de madrugada ainda, devia ser por volta de umas 11, 11h30, entra a moça do laboratório e fala, oi, se apresenta, normal, fala, vim colher marcadores tumorais. Falei, mas só tem isso de exame de sangue? Ela falou, só isso. Aí eu entrei em desespero. Porque eu falei assim, todo mundo falou pra mim que talvez poderia só ser um cisto, e aí agora estão vindo colher marcadores tumorais. Aí eu entrei numa crise de ansiedade, que eu levantei da cama do hospital, e comecei a guardar todas as minhas coisas, falando, eu vou embora daqui. E minha mãe falava, você vai pra onde? Eu falei, pra minha casa. Ela falou, sua casa vai resolver o quê? Nada. Eu falei, mas eu vou pra minha casa. E aí ela chamou a enfermeira começou a conversar comigo, queria me dar medicação pra dormir. Eu falei, não. E aquele preconceito que às vezes a gente tem de medicação, eu falei, não quero medicação, mas eu vou pra minha casa. E eles, o que você quer agora? Eu falei, eu quero sair daqui, eu quero sair dessas 4 paredes. Aí a enfermeira supervisora veio, me levou para passear no hospital, conseguiu me acalmar. E aí, no dia seguinte, os médicos vieram conversar comigo. E aí, na verdade, eu estava muito assustada. Então, eu liguei para o hospital onde eu trabalhava, com as enfermeiras que eu trabalhava. E elas pediram para a equipe da oncologia, que eu já estava acostumada, a ir até mim. E aí, foi quando eles me deram a notícia. Minha mãe já sabia como que estava, mas não me falou porque do jeito que eu estava. E eles falaram que eu tinha 19 tumores em tórax e abdômen. Sendo que o maior tumor tinha o tamanho de uma manga aqui em frente ao coração, que estava comprimindo um pouquinho os pulmões, e a segunda maior massa era no ovário. E que eles não sabiam dizer que tipo que era, que câncer que era, o que era, porque a gente não sabia de onde começar. Então, que a gente tinha feito aquela biópsia, que mediante aquela biópsia a gente ia ver tumor primário, se era metástase, o que era. Só que a biópsia veio inconclusiva. E aí eu comecei numa saga de biópsias, fiz algumas biópsias e todas inconclusivas. Foi quando a gente falou, vamos ter que tirar uma das massas maiores, mediastino ou ovário. Só que a cirurgia do mediastino ela é muito mais arriscada, ela é muito mais agressiva. Mas ninguém pensou em câncer linfático na hora? Porque linfoma no Hodgkins. Na verdade, assim, a gente tinha 2 suspeitas. Tumor de ovário metastático ou o linfoma. Só que as biópsias não fechavam. Então, a gente precisava tirar uma massa inteira para congelar para o patologista analisar. Entendi. E aí, como tirar a parte, mexer no coração é mais difícil, a gente resolveu fazer a parte do ovário. E aí, eu fui no onco, na parte de ginecologia oncológica, e ele conversou. Ele falou, Ana, vamos tentar
preservar o seu ovário, mas eu não posso garantir para você. Eu falei, não, tudo bem, doutor, eu tava com 30 anos na época, acabado de completar 30, eu falei assim, a gente fica meio assim. Aí eu falei, mas faz o que é melhor para minha saúde. Sim. E aí ele conseguiu circular todo o tumor e preservar o meu ovário. E aí, na hora que a gente fez essa retirada de massa, que o patologista foi analisar, foi quando fechou o linfoma não Hodgkin de grandes células B. Dentro do cenário que eu tinha, um tumor de ovário metastático com 19 tumores e um tumor linfático, um linfoma, eu falava assim, que seja um linfoma. Se eu tenho que escolher, que seja um linfoma, porque o linfoma a gente sabe que tem esse comportamento, às vezes, de dar uma espalhada no abdômen todo, mas ele normalmente costuma responder muito bem à quimioterapia. Então, na hora que eu conversei com a Hemato e que ela falou, Ana, realmente... Aí eu tava com um médico, ele falou, vou transferir você para Hemato, aí eu já fiquei. É tumor hematológico. E aí, quando a gente conversou, eu tava super assustada, porque era o último grau de linfoma, tinha muitas coisas para fazer, e é aquela mudança de chave, eu sempre cuidei. Sim. Eu era a enfermeira ali que estava colocando a quimioterapia, eu era a enfermeira ali que estendia a mão e falava, calma, vai ficar tudo bem. Aí você estava como paciente. E aí eu estar do outro lado. É muito difícil. Imagino, linda. Virar a chave é muito difícil. Então, no começo eu era arisca com todo mundo, às vezes eu respondia de uma forma não muito legal e eu falava assim, ai, desculpa. Mas era aquilo, era aquela virada de chave. Sim. Era a negativa do diagnóstico. Aí depois vem o papel de você sempre cuidar e você permitir ser cuidada, que não é fácil. E aquilo que, por mais que seja um universo conhecido, para mim, ele é desconhecido. Sim. Porque ele é conhecido quando eu faço no outro. Quando eu vou fazer em mim, é totalmente diferente. E aí a gente começou um caminho aí. Mas calma, então. Vamos fazer, então, você contou essa descoberta, porque daí a gente escuta um pouquinho a Alice e depois a gente vem para a parte do tratamento das duas. Que Perfeito. Você acha? Daí vai interagindo as duas, né? Pode. Então tá. Então conta você agora, meu amor, como foi a descoberta, tudo. E depois a gente vai pro tratamento e a gente vai alternando. Bom, primeiro eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. Linda. Obrigada pelo convite. Muito feliz mesmo. Prazer te conhecer também. Para mim foi o boom, né? Ninguém espera ter um câncer aos 30 anos, porque ter câncer é uma eterna desconstrução. Sim. É uma desconstrução porque a gente olha de fora e a gente acha que sabe alguma coisa. E quando você está no quarto escuro, e agora? É um câncer. Cada tratamento é extremamente individual. Cada corpo reage de alguma forma. De né? fato. E o mais interessante é que uns 15 dias antes de eu descobrir, eu tava com uma conversa com umas amigas, com as minhas amigas, e aí a gente comentando. Se a gente descobre que tem uma doença, o que a gente faz? Nossa, vocês falaram disso? A gente falou isso e foi muito engraçado, assim, porque uma falou assim, eu não falaria pra ninguém e esperaria o que der. E a outra falou assim, eu procuraria o tratamento. E eu fui toda empolgada. Não, porque eu levaria da melhor maneira possível. Porque eu sempre brinco assim, o meu mestre, que inclusive é meu primo de jiu-jitsu, ele fala assim, Lady Jaque. Jaque veio, Jaque tá aqui. Aí eu falei, é isso, enfrentar com leveza e tal. A iludida, né? E quando eu recebi o diagnóstico, de fato, essa pergunta veio. E agora? Você vai levar nessa leveza toda? E foi muito engraçado porque, assim, eu sou carteiro, sou transista de... carteiro? Carteiro, de correio, Sedex. Eu entrego Sedex. É porque não existe carteira. Tá. Carteira é de bolso, né? É carteira ou feminina. Quando ela falou carteira, eu achei que era um negócio de cartas. Viajei. Sim, de cartas. Eu sou carteira de cartas. De ler cartas. A gente entrega. Então, eu sou do Correio há 11 anos, né? E aí, eu sou transista de atletas, né? Porque como eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, eu encontrei dentro do jiu-jitsu um meio de propagar as tranças, cabelo de lutador. E eu estava no auge. Porque além de trabalhar no Correio, eu estava em todos os campeonatos, trançando todas as meninas, assim, os meninos. E estava muito bacana. E eu sempre tive um autocuidado de fazer o autoexame. Eu sempre tive isso comigo. Sim. E os meus exames, o meu ultrassom de mama, eu tinha feito ele em julho. Tava tudo ok. Em janeiro eu já tava com câncer. Então, foi uma questão de 6 meses. E aí, as pessoas... se eu não me engano, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o autoexame, ele não é um exame prioritário, né?
Tanto é que eles nem fazem mais propaganda de tinha, autoexame. né, das Antigamente atrizes falava e tal. falando. Eles até pedem, mas é porque o pessoal tava deixando um pouco, né, de fazer as imagens, sim. para fazer só. E mesmo porque o autoexame, ele é para detectar o que já tem, né? É. Ele não é um exame preventivo. Sim. E aí, o que eu fiz? Fiz o ultrassom de mama, tudo ok. Quando foi em janeiro, eu fazendo o autoexame, eu falei, tem uma bolinha aqui que não era pra estar. Eu conheço o meu seio, eu sei que isso aqui não é glândula de quando a gente fica menstruada, né? Que fica... Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou investigar. E aí ficava pra todo mundo, toca aqui. Desse lado, né? Toca aqui. Tem uma bolinha aqui diferente. E minha mãe, para de ser doida, menina. Isso aí deve ser só um cisto. Todo mundo tem cisto no peito, que não sei o quê. Fui atrás. Quando eu fui fazer um ultrassom, a médica demorou muito no meu peito. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí ela falou, olha, tem um nódulozinho, mas eu vou pedir biópsia só para desencargo de consciência, porque tem uma bordinha meio irregular aqui, tudo bem? Tudo bem. Aí ela pediu biópsia. Quando ela pediu biópsia, e eu acho que o pior de quando você está prestes a receber um diagnóstico é a espera. A espera para fazer exame, a espera porque você não sabe se é ou se não é. E se for, todo mundo morre. Nos filmes de quem tem câncer, todo mundo morre, né? Ninguém sobrevive. Ninguém. Aí eu falei, pronto. Vou já pensar nas O despedidas. câncer traz muito estigma. Cai o cabelo e morre. Pronto. Cabelo caiu e morreu no dia seguinte. É assim. E aí foi aonde, em janeiro, mais ou menos, eu comecei a correr atrás. Só saiu o resultado da biópsia dia 10 de março. Nossa. Nesses 2 meses, um carocinho... Desse ano? Foi do ano de 2022, do ano passado. 2022, tá. Nesses 2 meses, um carocinho que era do tamanho de um caroço de azeitona foi para um limão. Nossa. A gente conseguia ver do lado, assim, né? Tá, e eu só aqui, eu não posso me desesperar, calma. Por que eu falo que o jiu-jitsu me ajudou muito? Porque no jiu-jitsu a gente fica em posições, muitas vezes, desfavoráveis. Então, a gente toma, às vezes, muita pressão. E você aprende que a calma e a respiração, até o seu adversário errar, você pode reverter a situação. Então, eu falei, esse é o momento de respirar. Maravilhoso. Né? E aí, eu lembro... Mas ele cresceu muito rápido, Muito rápido. Do diagnóstico até o tratamento? Eu comecei... A minha primeira quimioterapia foi dia 18 de abril. 18 de abril. Já estava um pouco maior. Mas assim, ele chegou a quase 4 centímetros. Nem tinha muita coisa. Só que ele estava desenvolvendo muito rápido. Então, assim, em julho de 2021, estava tudo ok. Sim. Em janeiro, eu já estava com uma massinha ali que em 3 meses ficou do tamanho de um limão. E aí, eu lembro que a notícia, né? Todo mundo fala pra mim assim, nossa, foi um baque pra você, né? E não. Porque você já esperava. Eu meio que já esperava. É como assim, existe, no meu caso, toda uma questão espiritual. Assim, Deus já tinha me mostrado em sonho que coisas iriam acontecer. E eu sempre falava pra Deus assim que eu queria ter uma experiência nova com Ele. Pra quê, né? Pra quê? Aí eu sempre, que experiência. Que experiência. E assim, eu sempre falei pra Deus que eu queria conhecê-lo de verdade. Como que eu posso falar que Jesus cura se eu nunca fui curada? Como que eu posso falar que ele liberta se eu não me sinto liberta? E eu comecei a falar com Deus, assim. E uma coisa que eu levei por todo o meu tratamento, nunca questionei a Deus por quê. Eu perguntava pra quê. Eu falei, qual o objetivo? E eu sou assistente social de formação. E tenho pós em gestão de políticas públicas e projetos sociais. E a gente trabalha com mulheres, né? Mulheres vulneráveis e tal. E eu falava assim, como que eu posso estar do outro lado... Né? É isso que você falou. Enquanto a gente está cuidando, ok. Quando é você, a gente realmente fica... E aí? Agora? E aí foi aonde, na hora que ela falou assim, eu tava com a minha melhor amiga, né? Eu falei, vamos comigo. E eu já sabia que ia dar alguma coisa ruim, eu já sentia. Aí a médica falou assim, bom, você tá com câncer de mama. Aí eu, tá bom. Só que na hora que ela falou, você tá com câncer de mama, fez assim pra mim. A boca dela se mexia e eu já não escutava mais nada. E a única coisa que eu pensava é, uau, agora eu tenho como provar do amor de Deus. O que Deus vai fazer agora? Minha curiosidade é saber o que Deus ia fazer. Eu falava assim, das duas, uma. A Bíblia fala que quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. E se eu ficar, vai servir de testemunho para outras mulheres. De repente voltou. Aí ela, você entendeu o que eu falei? Você tem alguma pergunta? Eu falei, eu posso comer qualquer coisa? Aí ela tá falando que você tem um câncer, você tá perguntando? Eu falei, Aí ela, por enquanto pode. Você vai ter restrições depois da quimioterapia. Eu falei, é isso. Saí de lá e fui para um rodízio de japonês, porque... A gente foi...
Foi pro rodízio já, porque eu não sou obrigada a sofrer com fome. Eu acho que tá dando até vontade agora, hein? Tô com fome. E ali começou assim, aí eu cheguei dentro da minha casa e eu tenho um tatame no chão, assim. E eu lembro que eu ajoelhei e ali eu chorei. Só que eu não chorei questionando. Eu acho que o meu corpo precisava pôr pra fora, né? Sim. Então eu chorei por uns 15 minutos, porque eu falo 15 minutos, mas cada um tem o seu tempo, né? De choro. Eu falo que o nosso corpo precisa do tempo de luto. E assim, eu chorei por 15 minutos, levantei e falei assim, Deus, me mostra se realmente você tá comigo. Porque se tiver comigo, eu vou enfrentar isso da melhor maneira que eu puder. E aí, ali, eu senti a graça de Deus, assim, invadindo o meu quarto. Eu falei, a partir de hoje, eu não choro mais. E aí, eu abri o Instagram e comuniquei pra todo mundo que eu estava com câncer de mama. É bom, né? Também traz um conforto, né? Traz e não traz. Eu acho que depende muito de quem... Eu conheço muitas pessoas que falam, não tenho coragem de falar. Porque, eu não sei se você vai concordar comigo, Ana, existe uma questão muito do abandono afetivo. Tem. Principalmente internet. Por exemplo, quando eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram. Eu tive um problema financeiro no meio do tratamento. Eu vi uma comunidade do jiu-jitsu se juntar, o correio se juntar, muita gente me ajudar. Só que assim, eu recebi 5.000 mensagens quando eu disse que estava com câncer. Hoje, que eu já acabei o tratamento, se eu recebo 15 é muita. Então, existe assim, a gente é moldado nisso, Sim. né? Por exemplo, se eu posto uma foto Mas será hospitalizada... que não é porque você também parou de falar do assunto e as pessoas também sumiram? Não, eu sempre trouxe... tava sempre acompanhando. Stories todo dia. Mas, assim, eu não sei caracterizar direito essa fase. Mas, por exemplo, se eu posto uma foto no hospital, internada... Bomba. Nossa, todo mundo curte. Você posta feliz, tipo, de boa, com meu cabelinho crescendo, você numa foto feliz. Não tem curtida. E não é uma questão de curtida, a gente não tá falando sobre curtida. Sim. Mas como as pessoas reagem. Né? A um diagnóstico tal. Nossa, vai morrer, Maria, que não sei o que, não sei o que. E hoje em dia, mal perguntam se eu tô bem. As pessoas buscam, eu acho que as pessoas ligam muito, não só o câncer, né? Mas qualquer doença à morte. Fala assim, nossa, ela tá no hospital, então vamos curtir pra mostrar que eu fiz a minha parte. Eu também sinto isso. Aí você posta uma foto, nossa, mas semana passada ela estava internada e hoje ela está aqui? Como isso? Então, tem muito julgamento das pessoas em questão disso. Eu reparo. Eu senti quando eu abri meu Instagram, porque era fechado, totalmente low profile, 10 seguidores, e aí, de repente, você vê um mundo assim. E se você não consegue administrar, você pira. Sim. Porque do mesmo jeito que você recebe muitas mensagens boas, de incentivo, sempre tem um maldoso. Sempre. E às vezes é uma. E maldoso em que sentido, Aninha? Em todos. Nossa, alguém maldoso com alguém que tá fazendo tratamento. Eu tenho um exemplo. Tem. Eu tenho um exemplo. E quando ela fala que às vezes é uma que te desestabiliza inteira, eu recebi assim a gente chama de haters, né? Recebi um hater assim: para de sorrir o tempo inteiro. Porque não o câncer não é isso. Ele não é isso. Eu falei, então, o seu quadro pode não ser legal e me desculpa se isso tá te atingindo, é só você parar de seguir. Mas, assim, as pessoas que a gente atinge, assim, eu atingi muita gente, acredito que a Ana também, positivamente, de pessoas me chamar, que eu não faço ideia de quem são, e falar assim, olha, eu acabei de descobrir o câncer, mas por conta da tua alegria, porque você carrega essa palavra de fé, essa palavra de incentivo, eu vou passar bem. E, olha, não foi uma nem duas, foram várias. Mas essa que quis me fazer parar, ela me desestabilizou de um jeito que eu falei, eu não posso parar por causa de uma pessoa, sabe? E a gente fica mexido. Às vezes uma pessoa te destrói, impressionante, né? O Vale Serra contou isso na última entrevista, que ele também saiu das redes sociais por conta de uma mulher que veio falar que ele era carimbador. Queria like, queria... Ele parou, então, assim, é muito difícil, gente. As pessoas acham que só porque a gente, às vezes, abre nossa história, a gente quer viralizar e virar youtubers, instagramers. Influencers. Não é isso. Às vezes mostrar... É um desabafo que te faz bem, não é? E não é nem isso. É o que a gente conversa muito no universo da oncologia. Nós somos, essa geração, a maior geração de sobreviventes do câncer. E jovens, né, Aninha? Jovens. Câncer dando em muita gente jovem. Sim. E as pessoas têm que entender que o câncer hoje, ele está crescendo. A perspectiva é para ser a doença que mais domina até 2030. Mas não é a doença que mais vai matar.
E hoje nós somos, sim, a geração de maior sobreviventes. E as pessoas têm que aprender que lá no passado as pessoas morrem ainda. Claro que acontece. Sim. Claro que acontece. Não vamos romantizar o câncer também e falar que todo mundo vai... Sim, vai ter um final feliz. Feliz. Mas a porcentagem aumentou muito. Se você colocar nos anos aí, aumentou muito. Então, assim, as pessoas também têm que entender que quem tem câncer pode ir para a balada com a permissão médica, pode viajar, pode fazer qualquer coisa. E o que eu brinco, que hoje, assim, eu já sofri muito preconceito e já escutei muitas coisas assim. Nossa, tá com câncer, mas posta na praia. Ai, gente, não, a pessoa não pode nem... Não, a gente tem que ficar num quarto escuro Tá com jogado. câncer e tá indo beber no bar? Não beba suco de laranja, mas tá saindo. Então, quer dizer, só porque eu descobri um câncer, eu tenho que ficar só dentro da minha casa, apagar a luz, ficar debaixo da coberta e ficar ali? Gente. Então, tem muita gente ignorante nesse ponto. E, às vezes, é isso que te pega, porque você começa a se perguntar, falar, nossa, realmente eu tô aqui, mas eu tô... No começo eu fiquei meio assim, então por isso que eu demorei para abrir meu Instagram para contar a minha história, porque eu sempre fui muito indecisa, não que eu tenha melhorado na indecisão, mas eu sempre fui muito assim, e eu sempre fui muito de ouvir o outro, levar a opinião do outro, e aí foi a hora que eu peguei e falei assim, não, é a minha que importa, é a minha visão e as pessoas que querem estar comigo, porque é assim, quando eu diagnostiquei, antes de estar doente, você tem milhões de pessoas do seu lado. Vamos. Na hora que eu diagnostiquei o câncer, que meu perfil ainda era fechado e que aí começou a se espalhar entre os amigos a notícia, ou em alguns amigos, todo mundo sumiu. Todo mundo não, mas 90% dessas pessoas sumiram. E aí você começa a se questionar, porque é na hora que você precisa do apoio. E aí você olha para um lado... Cadê aquela pessoa que estava sempre com você? Mas você amigos e família também se sentiu isso? A minha família, eu senti que eu aproximei. Tá. É o que ela estava falando em questão de Deus. Eu acredito que a gente vem com propósitos. Sim. No começo, quando eu recebi a notícia, claro que aquele balde de água fria, tive um momento de ficar reclusa também, dentro do meu quarto. E aí a minha mãe contava para as pessoas, eu falava assim, para! Eu não quero que ninguém saiba, porque era o meu momento. E aí, a minha casa, aquele entra e sai. Cheguei a brincar que eu ia colocar uma catraca na porta e cobrar R$10. Cada um que entrasse me desse R$10, pronto. Cheguei a brincar, porque todo mundo ia lá. Mas aí você olhou, então a família eu reaproximei, porque pandemia tinha cada um no seu canto. Eu acabei conseguindo reaproximar minha família, inclusive familiares que moram mais longe. Eu sempre pedi, para vir curtir um aniversário comigo e... Meus tios moram no interior do São Paulo, Mirassol, não sei se muitos conhecem, mas é depois de São José do Rio Preto. E eu sempre pedi, e durante 30 anos eles nunca vieram. No meu 31º aniversário, que foi quando eu tinha acabado de descobrir, eles estavam aqui. Então, eu acho que Deus revela os propósitos. Que legal, Ninha. Então, mas em questão de amigos, muito que aqueles que às vezes você falava, nossa, tá comigo todos os dias, tá lá, vou tá aqui, sumiram. E a ajuda veio daqueles que às vezes você menos imaginou, é aquele que você dava menos valor. Real. E aí você vê e hoje você aprende. As pessoas estranhas também viram anjos, né? Viram, total. Quando ela falou de Deus, que falou que revelou para ela, eu falo que eu tenho um sexto sentido que ele é fora do comum, às vezes um pouco. Todo mundo brinca. Se você sentir alguma coisa da minha pessoa, você me fala. E eu comecei a sonhar. Eu não sei a religião de cada uma, mas eu comecei a sonhar com uma moça negra vindo me benzer sobre imposição de mãos. E aquela pessoa, né, tem que ver para crer, tem que ser igual Santo Tomé, tem que estar ali para crer. Veio, perguntei, não falou nada, eu falei, acho que não é ela, né? Aquela pessoa totalmente descrente, tá lá, frequenta a religião, mas vai descrendo. E aí, numa segunda vez, perguntei, e aí, ela, rezando com a imposição de mãos, caiu o manto azul, assim, em cima da mão. Eu falei, comentei com a minha mãe, minha mãe falou, filha, é Nossa Senhora. Eu falei, não é só ela que tem manto azul. Quantas santas nesse mundo não tem manto azul? Eu falei, eu preciso de mais. Ela falou, você também é chata, hein? Pelo amor de Deus, você também é chata. Aí eu falei, não, ela vai voltar. Depois, em outro sonho, ela volta. Eu falei, confirma pra mim, por favor. Eu falei, eu sinto que é você, mas eu preciso de mais. E aí ela fez a oração, me benzeu, e na hora que ela estava indo embora, ela se distanciou com o manto azul. E aí, na hora que ela se distancia, você vê aquele triângulo de Nossa Senhora com a coroa na cabeça.
Aí eu falei assim, nunca mais duvido de você, mãe. É que Deus sabe os filhos que tem, né? Ele sabe que às vezes a gente A gente às vezes precisa, teimosa. então assim, eu sempre me baseei muito na fé. Mas tem hora que a gente dá aquela Sim. esmorecida. Sim. Então, quando... Gente, até vocês são tão novas, gente. 33 anos as duas. Meninas. Mas eu acho que Deus prepara. Total, assim, É. e isso da família, dessa rede de apoio, eu vivi algo, assim, surreal, porque as pessoas, assim, minha rede de apoio foi sensacional, minha rede de apoio, assim, os meus pais, a minha irmã, Você e não namorava quando você descobriu, né? não, e eu lembro que eu moro com as minhas amigas, né, na verdade eu moro numa república, na mesma rua que a minha mãe, e eu preparei a minha família. Eu falei, não se preocupem, porque Deus está no controle. Sim. Eu falei pra minha mãe, e aí, tanto é que outro dia minha mãe foi comigo na quimioterapia, eu falei, mãe, como foi pra você receber o diagnóstico? Ela falou, Alice, você tava tão tranquila, você preparou tanto a gente e a gente não te vê sofrer. Então, isso fortalece a gente. Sim. E eu moro com as minhas amigas e as minhas amigas Você ainda foram... mora com elas? Ainda moro com elas. E foi muito legal, assim, porque a Nina, que ela é enfermeira do Médicos Sem Fronteiras, Você tem um sorriso tão bonito. obrigada. Ela saiu da Zona Leste e veio morar comigo. Então tem a Sani, né? Que era quem me fazia sorrir o tempo todo. Aí ficou eu, a Sani e a Nina. E a Nina, enfermeira, falou: eu vou ficar lá com você pra te ajudar. Gente, a minha rede de apoio, assim, foi surreal. Que Foi bom, surreal. Família e amigos. Ao mesmo tempo. Sim. Que as pessoas que eu achei as pessoas que eu tinha ajudado, as pessoas que eu sempre me entreguei foram as primeiras, assim. Eu entendo também que as pessoas, nem todo mundo sabe lidar. Sim. E às vezes não sabe nem como falar, porque às vezes a gente não queria que as pessoas soubessem, porque as pessoas nos velam em vida. Fazem O da o Bruna, cabelo... que eu entrevistei, não sei se vocês viram, ela teve pâncreas e rim. Ela falou que o dela não caía o cabelo. É que a quimio dela é oral, não é? É oral, é. Normalmente, quimio oral não cai cabelo. Mas no teu caso não é oral. Não, eu tenho um catéter de portocate. Ai, conta um pouco do seu tratamento, Aninha, que ele é um complexo. Né? Ele é uma história meio que... Ela já fez... Meu tratamento, vamos lá. Diagnostiquei Depois você conta o seu, tá, Aninha? o câncer no dia 30 de agosto de 2021. Bateram um martelo que era câncer no dia 31. Mas a gente não sabia o tipo, começamos a saga da biópsia, como eu já falei. E aí, quando a gente fechou o diagnóstico, que era um linfoma não Hodgkin de grandes células B, no dia 8 de novembro de 2021. No dia 18 de novembro, eu passei esse catéter que chama Portocate, que ele fica por baixo da pele. E depois, no dia 19 de novembro, eu iniciei quimioterapia. Então, esse catéter, ele pode ficar durante anos, a gente vai fazendo a manutenção, ele fica por debaixo da pele. E por que a gente optou colocar ele? Eu nunca fui uma pessoa muito boa de veia. Tô até roxinha, porque faz uma semana que eu tive alta. Eu também tirei meu. E aí, aqui é mais fácil. É um catéterzinho que fica, um dispositivo que já fica ligado direto. E aí, você só tem uma agulhinha com um ângulo de 90 graus, que a gente fura aqui. Ó. Tem pessoas... Eu tirei e coloquei como chaveiro. O que é isso? É o portocarte. Eu quero guardar o meu também. Ele tem um Ele tem um fiozinho que fiozinho sobe que fica aqui. aqui, ó. O meu, ó. Olha! Aí eu falei, eu quero ficar com ele. Aí fura legal. aqui, ó. Fura nesse silicone. O meu fio fica aqui, não sei se dá pra ver. Mas Sim, todos mas dá os pra ver tratamentos utilizam ele? Nem todos. Tudo depende. Se é rede privada, se é rede se é Tá. SUS. Depende de como vai ser o tratamento. Às vezes tem pessoas que têm veias boas e que não Que têm não a- precisam. que Ele, não têm a ele é pra facilitar, né? Ele é pra facilitar. E aí tem gente que tem bastante sensibilidade, assim. Eu sempre fui uma pessoa que morro de medo de agulha. Campanha de vacinação da gripe no hospital. Se alguém não fosse comigo, não vou. Então, na minha cabeça, não, vamos passar aquele outro catéter de pique que você funciona igual uma veia normal e ele fica lá. Na minha cabeça, eu não queria um portocate. Só que o portocate ele é muito mais seguro para o paciente oncológico por conta do risco de infecção e tudo mais, do que você ficar... Imagina você ir embora, você foi para o hospital, tomou medicação e você vai embora com aquele negócio para casa pendurado. Nossa. O pique O é pique, isso. né? E aí o risco de infecção, tudo isso aumenta demais. E aí eu passei o portocate no dia 18 de novembro, aniversário da minha mãe. Ela ficou o dia inteiro comigo no hospital. E aí, dia 19 de novembro, eu comecei o meu primeiro protocolo de quimioterapia. E aí eu tinha 2 tipos de quimioterapia. Como eu tenho ainda um tumor que ele é agressivo,
eu tive que fazer 6 ciclos de quimioterapia pelo catéter. Tá. E para prevenir sistema nervoso central, eu tive que fazer 4 ciclos de quimioterapia intratecal, que é como se a gente fosse colher líquor da medula. Sabe quando a gente tem meningite que a gente fura aqui? E doeu. Nas costas? E aí eu tinha muito medo, porque eu tinha muito medo de agulha. Então, a primeira vez eu saí do hospital já com a agulhinha aqui. Falei, eu posso ir embora, porque amanhã eu faço quimio. Como as pessoas já me conhecem, é o hospital que eu trabalho. Não, Ana, vai embora, a gente deixa você, tudo bem, não doeu. Pra tirar, ficou um pouquinho dolorido. Mas aí vamos começar a quimioterapia intratecal. Meu medo, gente, eu vi que colhi muito líquor de criança, de meningite. E aquelas crianças berram. E eu falava, meu Deus, isso deve ser muito dolorido. E eu fui, assim, morrendo de medo. Fiz a primeira quimioterapia intratecal morrendo de medo. Tem aquela picada anestesia. A primeira foi até que tranquilo. Não senti tanta dor. Mas depois, a gente vai chegar lá. Fiz a minha primeira quimioterapia pelo catéter. Gente, saí do hospital como se não tivesse nada acontecendo. Primeiro que eu cheguei lá como se nada tivesse acontecendo. Brincando com todo mundo. Que as pessoas já me conheciam, então dando risada, brincando, e as pessoas perguntando pra mim por que eu tava indo dando risada. Eu tinha que chegar chorando. E é muito comum essa pergunta. É muito comum. E durante a quimio inteira, tipo, dando risada, brincando. E aí, no dia da minha primeira quimio, eu falei, vou abrir meu Instagram. Já tinham falado pra mim, abre seu Instagram, seu sorriso é lindo. O seu sorriso cativa, o seu sorriso passa segurança. A gente não vê você um dia sem sorrir. A gente falou assim, abre conta, o mundo precisa. Eu escutei dos médicos. Você sentiu esse propósito. O mundo precisa ver que existe vida além do diagnóstico do câncer. Que vocês podem ser felizes, que vocês podem reabrir seu Instagram. E eu ali deitadinha, fazendo minha químio. Falei, vou abrir meu Instagram. Poucas pessoas sabiam, minha família sabia. Os amigos sabiam. Abri meu Instagram e coloquei um stories. Iniciando uma nova etapa. Portocard funcionado, marquei o hospital, hashtag câncer tem cura, linfoma de Hodgkin. Choveu mensagem. Nossa. Porque pessoa com o Instagram fechado. Eu não tinha falado ainda para as pessoas mais distantes, choveu muita mensagem. Muita mensagem. Vai dar certo. Nossa, mas o que está acontecendo? Todo mundo curioso. E eu falei, nunca fui muito de falar. Até então, se vocês verem meu Instagram, meus primeiros posts são todos escritos. Eu comecei a fazer vídeo, tenho que... 1 mês. É Sério? muito recente. É muito recente. Eu tô ensaiando também pra começar a fazer vídeo fora daqui do podcast. Eu comecei a fazer vídeo, é muito recente. E aí eu fazia tudo escrito, bonitinho. E aí eu comecei a contar um pouquinho da minha história. Fiz o tratamento, aí eu fiz 6 ciclos de quimioterapia por esse catéter. E fui fazer as quimioterapias da coluna, que eram 4. Só que teve uma quimioterapia da coluna no dia 31 de dezembro de 2021, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Foi traumatizante. Eu fui furada 12 vezes. Nossa. E aí teve uma hora que eu pedia pra parar, e aí a hora que a pessoa tirou a agulha, eu virei e gritei, não vai mais colocar a mão em mim! Acho que as pessoas pensaram que eu era meio maluca. Falei, ninguém vai colocar a mão em mim. Liguei pra minha hemato responsável, falei, doutora, tá acontecendo isso. Ela falou, não, pode parar. Já liguei para outra médica que eu conhecia ali do hospital, do grupo da dor. Falei, tá acontecendo isso, eu tô com muita dor. Ela falou, tô descendo aí. Me receitaram morfina, me receitaram várias medicações para casa. Não deixei mais ninguém puncionar, mas tinha que fazer a quimioterapia intratecal por conta de prevenir sistema nervoso. Por conta da agressividade que era o câncer. E aí... Vamos tentar na semana seguinte. A gente desce com a equipe de anestesia do hospital, com os médicos que eu conhecia. E aí tentaram também várias vezes. Veio o melhor médico da punção, mas realmente não conseguiu mais o tato totalmente diferente. Aninha aqui, Aninha ali, vamos conversar. E aí eu já não aguentava mais. Falei, gente, não tem outra opção. Aí eles falaram, tem uma opção que a gente não utiliza muito, que é puncionar o ossinho da cabeça. Sabe o ossinho da cabeça? 2 dedinhos para baixo. Fazer um furinho ali e fazer a quimioterapia ali. Não é muito indicado. Mas, às vezes, para pessoas como eu que não conseguiam puncionar, foi uma opção. E aí eu morrendo de medo, porque eu sou medrosa, eu tenho medo de agulha. Então, tudo isso foi coincidindo. E aí, nesse dia, falou, não, vamos tentar fazer aqui na região occipital o que eles fazem. Foi a melhor decisão. Eu senti um belisco, literalmente como se fosse uma picada de tirar sangue. E o engraçado é que na hora que estava entrando líquido, fazia um barulho assim, ó.
Parecia que tava quebrando tudo lá dentro. Falei, meu Deus, quebrou. E agora? Ou matando os tumores, parecia que tava assim. quebrando todos os ossos que eu tinha na cabeça. Mas foi a melhor coisa. As outras, a gente nem tentava mais puncionar a coluna, a gente já ia direto aqui na parte da cabeça e foi indo. Terminei o tratamento, fizemos em abril. Não, foi abril. E aí a gente teve que fazer essa quimioterapia de resgate para garantir que esse tratamento fosse fechado, para não ter problema nenhum. E aí eu fiz 4 ciclos com altas doses de metrotrexato, que é uma quimioterapia. Lindo, maravilhoso. Terminamos, fizemos o chamado PET scan, que é tipo uma tomografia do corpo inteiro, que marca todos os pontos, não tinha nada. Ana, você entrou em remissão. Graças a Deus. Nossa, graças a Deus. Maravilhoso. Maio de 2021, tinha literalmente 18 dias que eu estava em remissão. Viajei para o Rio Grande do Norte com a minha mãe, para comemorar. Tô viajando. Mas você já tinha feito transplante de medula, não? Ainda não. Não tá. tinha feito transplante ainda. Viajei. Tô lá, encontrei umas pessoas conhecidas, não sei o quê, tô conversando, põe a mão no pescoço. Do lado direito. E eu tenho mania. A gente cria manias, né? De ficar assim. E cria aqui, e cria ali. Coloco a mão, faço assim, senti uma bolinha no pescoço do lado direito. Falei, não vou falar nada pra minha mãe, porque se eu falar, ela vai enlouquecer. Tô com o celular, mandei mensagem pra doutora. Oi, doutora. Foi Eu tô de aqui novo. no Rio Grande do Norte, mas eu senti uma bolinha no pescoço do lado direito. Aninha, calma. Mudança de temperatura, você pode estar para ficar gripadinha, fica tranquila. Desliga. Aproveita a sua viagem. Quando a gente voltar, a gente examina. Não é nada. Pode não ser nada. Tudo bem, desliguei. Daquele dia em diante, falei, não, a Ana, tô ficando louca. É minha cabeça. Fica neurótica, né? Imagina. Fica. Acho que toda hora vai aparecer, né? Mas quando eu voltei, a gente foi em consulta e eu falava pra ela que eu me sentia estranha. E aí a gente resolveu fazer outro PET. E aí a gente viu que tinha realmente um linfonodo no pescoço do lado direito aumentado. Ana, não adianta a gente puncionar ele para uma biópsia normal, que a gente vai cair lá naquelas biópsias que vão dar 1000 vezes inconclusivas. Vamos abrir. A gente tira esse linfonodo. Tá bom. Junho de 22, perdão. Fiz a minha primeira linfadenectomia, tiramos o cidadão inteiro, mandamos para análise. 10 dias depois, minha médica me liga chorando. 9 horas da manhã, eu tinha consulta com ela 2 da tarde. Chorando 9 da manhã, também. 9 da manhã ela me liga, ela falou, eu não ia esperar na consulta. Não deu nada. Eu falei assim, o que, doutora? Ela falou, não deu nada, histologicamente normal. Eu chorava, minha mãe chorava, todo mundo chorava em casa, tava a moça que ajuda a gente a limpar a casa, chorava também. Aí a gente já separou em todo o grupo, já cheguei no hospital, tipo, todo mundo já sabia, todo mundo chorava junto. E vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida, mas com controle, mas graças a Deus, quimioterapia fazendo efeito, tinha dado certo. Isso em junho de 21. Eu ia voltar a trabalhar em outubro. Eu ia voltar dia 3 de outubro de 2021, um dia depois do meu aniversário. Então, de 3 em 3 meses, a gente faz o PET scan e fica na questão do tratamento. Um pouquinho antes de voltar, aí, durante o tratamento, eu perdi 59 quilos, eu desnutri, vamos voltar agora à vida normal, além do oncologista. Vamos passar aí no endócrino, no cardio, para ver como tá cardíaco. E aí, a endócrino fez assim para mim. Alguém fez ultrassom de tireoide? Eu falei, fiz antes de começar o tratamento, porque antes de ser diagnosticada, 45 dias antes, meus exames estavam normais. Vamos fazer mais um por o desencargo, não sei o quê? Eu falei, vamos fazer mais um. Quando eu vou fazer um ultrassom de tireoide, tem o quê na tireoide? Um nódulo. O que é esse nódulo? Não sabemos. Levei para a Hemato falou, vamos ter que fazer o quê? Biópsia. Puncionar. Mas dá para puncionar sem a gente tirar nem nada. O que é o puncionar? É uma agulhinha que a gente coloca anestesia local e eles entram depois com uma agulhinha mais grossa, pega um pedacinho daquele nódulozinho, tira e manda para biópsia. Entendi, tá. Funciona aí é guiado por tomografia ou por ultrassom, por um exame de imagem. Tá bom. Tudo bem. Algo me dizia que a Lígia ia dar erro. Mais forte do que eu. Falei para minha mãe, vai dar erro. Falei para o meu irmão, falei para o meu pai, vai dar erro. E aí, a hora que a gente eu peguei a biópsia, não abri. Minha consulta era no dia seguinte, eu entreguei para a médica, eu falei, tá, deu erro. Eu sei que deu erro. Aí ela olhou, ela falou, sim, Ana, é um carcinoma de tireoide. Maligno.
Eu falei, tá, e agora? Ela falou, agora eu vou te encaminhar para cabeça e pescoço, para o cirurgião. E a gente vai ter que tirar essa tireoide. E aí a gente vê se vai iodoterapia, radioterapia, o que a gente pode fazer. Mas é muito mais tranquilo do que você passou até agora. Eu falei, tá bom. Mas para isso a gente vai precisar... Tranquilo por que era mais tranquilo? Porque é um tratamento menos agressivo, o câncer de tireoide. Então, entre quimioterapias, tudo isso é bem menos agressivo. Então, a gente me encaminhou para o cirurgião e nesse meio eu tava para fazer um outro PET scan. Quando eu fui fazer um outro PET scan, meu pescoço estava todinho cheio de linfonodos. Tinha tudo aumentado de novo, só que eu não sentia. Nossa, Aninha. E aí, quando eu levei para o cirurgião de cabeça e pescoço, ele falou, peraí, é tireoide ou é linfonodo? Eu falei, não, só tireoide. Ele falou, não, tem linfonodo. Eu falei, não, é só tireoide? Aí ele ligou para a médica que me acompanha e falou, olha, tem tireoide e linfonodo, é para eu fazer o quê? Ela falou, tira tudo. Internei em novembro de 2021 para fazer uma tireoidectomia total e tirar os linfonodos, mais alguns linfonodos que tinham aumentado no pescoço. Tiramos tudo, mas eu tava todo mundo super otimista que seria só tireoide. Não, linfonodo aumentou, o organismo fica muito diferente, você estava gripada, não é nada. Aquele otimismo que todo mundo tem. E aí foi o primeiro balde de água fria, que depois que eu tirei a tireoide, que fui fazer a linfadenectomia, que foi a biópsia, o câncer recidivou em 3 meses e 28 dias após término de tratamento. Ali, para mim, o diagnóstico foi ruim? Foi. Mas ali, para mim, foi pior. Mas então, calma. Vou deixar a Alice falar um pouco para você contar esse... Porque daí vem a parte também do transplante, né? De medula. Vem. O tratamento dela é muito complexo, gente. E o dela é bem mais extenso que o meu. Conta um pouco, Alice, do seu. Só pra gente ir um pouco todas falando, mas... Sim, é que eu ainda tô impactada com a história dela. Não, a história dela é... E assim, é engraçado que, só voltando um pouquinho naquela história dos amigos, das pessoas, né? As pessoas, elas são muito direcionadas, que elas entram na nossa vida, nessa caminhada. Por exemplo, aí fora, veio a Fernanda comigo, que ela é minha... Eu falo assim, eu tenho algumas melhores amigas e a Fê, ela é minha melhor amiga espiritual. Então, foi a pessoa que me deu a mão e vou orar junto com você. Inclusive, teve câncer de tireoide. Então, Nossa. assim, a gente fala da mesma dor, né? Aí, a gente, quando você encontra pacientes oncológicos, então ela fala as coisas, assim, ela tá falando, às vezes pra você pode parecer meio embaçado, o que é, mas assim, eu já tive portocarte, eu já partilhei, e eu falo que eu sou perseguidora de gente com lenço na rua, né? Porque se eu vejo alguém carequinha, oi, tudo bem, você tá em tratamento? Eu não sei o que é. Aí eu mostro minha fotinha careca e falo assim, é que eu já passei, mas eu só quero desejar pra você. E isso é uma coisa assim que, pra quem já passou... Não, enquanto a Aninha falava, eu vi que você ficou tocada várias vezes. Porque assim, eu já passei, vou dar um exemplo. Semana passada, eu fui participar da corrida da Mulher Maravilha. E aí, eu fui buscar o kit e tinha uma senhora assim, com um lenço. Aí, eu, almoçando, passei lá e falei assim, olha, você tá em tratamento? Aí, ela ficou meio assustada, né? Por que você tá perguntando? Eu falei, não. Aí, eu mostrei uma foto careca. Eu falei, eu passei por isso o ano passado e só queria te desejar um 2024 maravilhoso. Dizer que vai dar super bom. Certo. E ela... Eu posso te abraçar? Quando ela falou eu posso te abraçar, porque a gente sabe o que é falar a mesma língua, né? E no meu tratamento eu tive pessoas assim que... A Ivy, que é minha outra melhor amiga. Inclusive eu tenho uma tatuagem. A gente tava falando de agulha, eu morro de medo de agulha, tá? E eu sou toda tatuada. Sou toda tatuada. Braço fechadinho. Braço, perna. E morro de medo de agulha. E, então, assim, o meu tratamento... Ele foi um tratamento que eu fiz 16 quimioterapias, 16 sessões de quimioterapia, fiz 4 vermelhas e 12 brancas. Também fiz o uso de Portocart, que eu acho que foi assim maravilhoso, né? Foi maravilhoso pra mim, que eu sou muito assim, eu vou sentir muita dor. Eu achava que ter câncer eu ia ficar morrendo em cima de uma cama. Eu tinha essa percepção. E não, e a galera falava assim, olha, a vermelha vai ser horrível, mas depois a branca vai ser de boa, né? Porque eles classificam de vermelha e branca. A vermelha, eu sofri, assim, caiu meu cabelo, caiu todos os pelos do meu corpo, eu tomei muito corticóide, eu engordei 15 quilos, e eu sempre fui pra academia, e os exercícios físicos foi o que fez com que eu não tivesse tanto efeito colateral. Eu não tive uma náusea durante as 16 sessões. Que bom. Eu não tive um vômito, só que nas brancas eu sofri muito com dor nos ossos. Nossa, mas foi algo, assim, surreal, a ponto de, tipo, tomar...
Eu tomava morfina de 6 em 6 horas e a morfina já não fazia mais efeito. Então, eu tive que tomar fentanil. Era um adesivo que uma caixinha custava, tipo, R$400. E o adesivo, ele ficava por 72 horas. As 12 primeiras eu alucinava. Então, eu falava pras meninas, aí as meninas, a Alice tá doida. Eu falava... E aí, uma bipolaridade, uma coisa, as meninas se reuniam e falaram, tá demais. Eu falei, no remédio, para, eu no remédio. E aí, pra explicar isso pro meu filho tem 9 anos, né? Pra explicar que a mamãe tá dodói, que a mamãe tá com dor. Então, eu sofri por conta... Só que ao mesmo tempo que eu sentia muita dor nos ossos, eu não conseguia reclamar. Eu sempre fui muito grata. Eu sempre exerci muito a gratidão, porque eu falava assim... O senhor não teve metástase, não, nada, né? O meu foi local. E teve que fazer cirurgia? Não entendi. Cirurgia? Fiz. Eu fiz 16 quimioterapias. Tá. Uma cirurgia, onde a gente fez só o quadrante. Não quis colocar prótese, né? Foi uma opção minha. Não colocar prótese por conta do jiu-jitsu. Mas eu acho que a recuperação... Mas seu peito diminuiu? Então, eles abriram e tiraram toda a massa que tinha. Tá. E eles fizeram um enxerto, né? E fecharam. E aí fizeram a mastopexia pra ficar igualzinho. E aí eu fiz 15 sessões de rádio, 6 meses de quimioterapia oral e agora eu faço hormonioterapia, né? Eu tomo tamoxifeno aí por uns 5 anos. Você tá em remissão. Tô em remissão. E o que me ajudou no tratamento inteiro, eu falo que é primeiro lugar a fé, né? Pensamento positivo. Porque tem que ter, eu falo que a minha positividade chega a ser tóxica. Porque tudo pra mim, vai dar certo. Se tá doendo é porque tá fazendo efeito. Na terapia pra mim, o efeito da quimioterapia pra mim era assim, tomava a quimioterapia na segunda, saía do hospital, ia pra academia, segunda, terça. Quarta noite eu falava, já não presto mais pra nada. Eu ficava 3 dias na cama. Assim, e só que eu sempre levei, assim, brincava muito, as meninas não me deixavam cair a peteca, então teve um dia, acho que marcou muito, assim, a Nina tava do meu lado, eu falava assim, Ni, não deixa eu morrer. E quando eu falei isso, ela, tipo, falou assim, elas me chamam de rebelde, né? Ô, rebelde, não fala assim. Eu tive 2 choques anafiláticos durante a infusão de quimioterapia. O último que eu tive, eles me deram adrenalina na perna. Foi algo surreal, porque ninguém fala que aquilo dói. Ninguém fala que aquilo dói. Esse choque? Você tem uma alergia, né? Da própria quimioterapia. O meu corpo estava muito sensibilizado. Então, assim, de repente... Gente, eu falo que, como meu pai fala, que pra morrer basta estar vivo. Porque foi um negócio que eu tava aqui, ó, conversando de boa. E como eu sempre fui muito brincalhona, o meu box ficava aberto. Aí uma enfermeira passou, olhou. Ela voltou, ela já veio arrancando tudo. Eu falei, o que foi, mulher? Ela, tipo assim, você tá morrendo e não tá sentindo? Eu já tava desse tamanho. Nossa. Eu realmente fiquei meio desconfigurada. Fiquei enorme, vermelha de pintar mesmo, assim. Tudo inchado. E eu aqui morrendo, indo pra Jesus e olhando pras pessoas. Por que as pessoas estão assim? E foi um baque muito grande, assim. Porque realmente, aí ela diminuiu a dose da quimioterapia. Não deixei de fazer as 16. Mas quando você fala assim, eu vou cantar parabéns, não sei o que, eu lembro da última quimioterapia que eu falei, quero fechar um quarto, dei lembrancinha pra toda a equipe de enfermagem, fiz um bolo, até a menina que fez um bolo pra mim, lá na coisa, tiraram uma tetinha do bolo, assim, do memezinho. Então, assim, é um momento muito especial. Acho que é um aniversário que a gente comemora, né? E eu não sei pra você, porque você ainda faz tratamento, né? Tô em tratamento. Tratamento. Mas eu não tive, durante o diagnóstico, nem quando eu fui diagnosticada, eu não tive tempo de luto da doença. Então, eu falo que o pós-câncer é muito mais difícil. Porque hoje, as pessoas vão, ele está bem, voltou a lutar jiu-jitsu. Inclusive, segunda-feira, agora eu volto pro correio, carteirinho de volta. Tava com saudade disso. Mas as pessoas olham pra mim, você tá bem. Só que agora eu preciso de um abraço. Sim. Agora, eu usei todas as minhas forças para enfrentar, eu falo para tentar não morrer. Eu usei todas as minhas forças para tentar não morrer, para passar bem. E as pessoas, elas não aceitam eu ter um luto agora, que acabou. Que não acabou, né? Porque eu falo assim que depois do câncer, ninguém tem uma vida normal. É uma vida pós-câncer. É um pós-câncer, que é uma vida diferente. Que a gente tem que ressignificar. Sim. E eu acho que é a parte mais difícil, é o ressignificar. Porque antes eu fazia isso, mas... eu não me encaixo mais nisso hoje, mas eu preciso fazer isso. Sim. E agora? Eu não me encaixo, mas eu preciso. É o ressignificar. E aí a gente faz de uma forma diferente. E a forma com que as pessoas recebem isso, muitas vezes, eu me sinto incompreendida.
Sim. né? Porque as pessoas, elas questionam a forma que você faz. Você fala, mas é que hoje pra mim já não tem mais, Sim. né? É uma outra vida pós-câncer. É uma outra vida. É uma outra vida. É uma coisa Mas muito... então, termina de contar do seu tratamento. Que Eu parei na parte de... que achou mais linfonodos. Achou mais linfonodos, aí... falei Do pescoço. Do pescoço, aí eu falei que você recebeu o diagnóstico do câncer ter voltado é pior do que o diagnóstico em si. Por que o diagnóstico da recidiva pra mim foi pior? Porque é aquela sensação de que você nadou e morreu na praia. Sim. Então, assim, é uma sensação errada? É. Mas, assim, eu já tava de agosto de 2021 até setembro ali de 22. E eu falei, então, tudo que eu fiz foi em vão? Hoje eu entendo que não. Mas naquela hora eu olhei pra médica e falei assim, eu não quero mais. Ela olhou e falou, você não tem o querer. Você só tem 32 anos. 31, você vai fazer 32. Que eu não tinha feito aniversário ainda. Ela falou assim, você não tem escolha. Eu falei, tenho. Ela falou, tem a escolha de continuar o tratamento. Minha mãe do meu lado, ela tá louca, pirou, tomou remédio. E aí eu falei assim, mas e se eu não quiser? Ela falou, não tem essa opção. Ela falou assim, a opção agora vamos voltar à quimioterapia e vamos para o transplante de medula. O meu maior medo de quando eu descobri um tumor hematológico era ir para o transplante de medula. Por quê, Aninha? Porque eu sou enfermeira oncológica e eu sei o que era um transplante de medula. Eu sei o quanto é difícil, o quanto pode ser sofrido. E aí o meu maior medo é o medo do desconhecido. Para mim, o transplante de medula, ele era um bicho com 68 braços, 99 olhos, 450 pernas, pesando 1.000 quilos, vindo em sua direção. E hoje eu entendo que não. Hoje eu passo a impressão do transplante de medula para outras pessoas como... Calma, vai dar tudo bem. Vai tá tudo bem. E aí eu voltei para tratamento, quimioterapia de segunda linha, até o transplante. Aí vamos lá, né? Não pode ser fácil. O convênio tem que dificultar a nossa vida. E aí o meu transplante de medula foi negado. Porque eu tô pedindo um transplante de medula. Entendeu? Não é um pão na esquina, né? Entendeu? Eu não tô pedindo uma cirurgia plástica, eu tô pedindo um transplante de medula. Mas a plástica eles autorizam, vai lá, faz. Mas o transplante de medula não. Então eu precisei abrir uma NIP na ANS. E aí é todo aquele... Lidar com tudo, porque não adianta eu pedir para você lidar, sou eu. Porque todo mundo vai querer falar com quem? Comigo. Hoje, eu respondo por mim. Então, não adianta eu pedir para minha mãe, para minha amiga, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Além de ter a minha família, ter os meus amigos. Eu tenho anjos, que eu falo que são anjos que aparecem na vida. Que eu tenho hoje a enfermeira que me treinou quando eu entrei no hospital que eu trabalho hoje. E que hoje ela é um anjo na minha vida. Eu falo pra ela, eu nunca vou ter como retribuir o que você fez por mim. Eu te perturbo fazem 2 anos e 4 meses. E você tá sempre com um sorriso no rosto. Ela fala, Aninha, vai. E ela foi o meu anjo desde o começo. E ela é o meu anjo até agora. Como minha hematologista, eu falo pra ela, como você me aguenta? Ela fala, Aninha, para. E hoje ela também é um anjo. E vamos para transplante, vamos para químio. Voltei para químio. Aí o meu protocolo era um pouco diferente, porque antes, que nem ela falou, ela fez quimioterapia vermelha e depois ela fez a branca. Eu fazia as duas juntas. Então, eu fiz a vermelha e a branca juntas. 6 ciclos e 4 ciclos na coluna. E aí, depois eu fiz 4 ciclos só de quimioterapia branca e entrei em remissão. Esse como que era? Era, de novo, a quimioterapia vermelha e a quimioterapia branca juntas, só que eram 3 dias de quimioterapia. Então, eu fazia de segunda, terça e quarta. Na quinta, eu ia tomar corticoide pelo catéter, porque eram 10, 12 comprimidos. Depende da miligramagem, chegava a ser até 20, eu vomitava, porque ele amarga na boca. Então, chegou um momento que eu não suportava mais tomar o corticoide via oral. Então, eu fazia segunda, terça e quarta quimioterapia. Na quinta, eu ia tomar corticoide. E na sexta, eu ia fazer soro, porque eu vivia de luz. Porque eu não conseguia comer nada. Nossa, Aninha. Foi onde eu comecei a desnutrir, aí tive que entrar com suplemento, entrei com muitas coisas, você tenta de tudo, né? E aí eu falava assim, não quero arroz, mas quero um brigadeiro. E todo mundo achava que era jogo. Ela quer brigadeiro e não quer arroz e feijão? Ela tava tirando com a minha cara.
E aí minha mãe falava muito, ela falou assim, essa menina come doce, não come arroz e feijão? Comida que é bom, ela não come. Aí ela foi conversar com a médica, ela falou, ela vai ter a preferência pelo doce. Era o doce mais melado. Eu não enjoava. Colocava 1 grama de arroz, era capaz de ir pro banheiro vomitar tudo. Nossa, mudou o paladar totalmente. E a questão da quimioterapia, ela tinha afinidade com o doce. Então, o doce, tinha hora que ia, tinha hora que também que não ia nada, que eu vivia de luz. Que eu falava só, minha mãe falava, só falta você sentar na cadeirinha ali e fazer fotossíntese igual planta. Mas depois do transplante, como que Não, foi? aí eu fiz o tratamento e fui pro transplante de medula. Meu transplante de medula, ele foi autólogo. O que quer dizer um transplante de medula autólogo? É aquele que eu mesma sou minha doadora. Como minha medula é saudável, eu internei esse ano, na época de carnaval. Passei um catéter de hemodiálise, que chama catéter de Chaire, no pescoço. Colhi todas as minhas células. Minhas células ficaram guardadas, separaram o que era bom e o que não era. E aí eu voltei para quimioterapia, porque eu precisei voltar para quimioterapia ainda para diminuir um pouquinho a parte da atividade do câncer no organismo. E depois eu reinternei para fazer o transplante de medula. E aí, quando eu fiz o transplante de medula, eu internei. Eu fiz 5 dias de quimioterapia antes de receber as minhas células de volta. Então, eu internei e fiz... Primeiro, eu fiz 3 dias de Neuralastin. Neuralastin é uma medicação que você faz para aumentar a imunidade. Então, evitar que você faça transfusão de sangue, que caia demais, ou que você pegue qualquer doença. Então, fiz 3 dias do Neuralastin, 5 dias de químio. E aí, a gente começa a contar no D-. Então, começa D-1, D-2, D-3, até chegar no D-6. Quando chega no D-6, a gente terminou a quimioterapia e a gente vai para o D0, que é o dia do transplante. Então, no dia do transplante, gente, eu imaginava que era uma coisa assim, grande, que ia vir quase os ETs no meu quarto, juro. O pessoal brinca, e hoje eu brinco, é quase decepcionante. Bem simples, né? É simplicíssimo. Você fala transplante de medula... Você queria uma festa até, né? Parece que vai tirar um órgão, colocar outro. Quando eu falo transplante de medula, todo mundo acha que vai abrir a coluna. Não, gente, entrou uma maquinazinha, nem uma maquinazinha. Foi menos... Eu falo que foi menos chocante do que colher as células. Entrou a enfermeira do banco de sangue, a médica do banco de sangue, a enfermeira do transplante de medula, que a gente fala que é a TMO, com um isoporzinho. Pegaram uma bolsinha de sangue assim do tamanho do celular e falou, você vai receber 9 dessas. Falei, é isso? Essa bolsinha? Ana, a gente vai colocar, eu tava com um catéter de pique, porque o porta-caixa estava com outra coisa, então eu coloquei um catéter de pique. Você vai receber, a gente vai ficar aqui monitorando, você pode sentir um friozinho, porque ele vem congelado, então a gente coloca para descongelar, mas você vai receber gelado. Então, você pode sentir um pouquinho de frio e você pode sentir um cheiro de palmito ou de pamonha quando você está recebendo. Eu falei, nossa, gente, tá tudo louca. E eu recebi 9 bolsas, assim, em questão de 1 hora. Só que, como meu catéter, o sangue estava mais espesso, não ia. Então, a enfermeira ficou fazendo pela seringa. Então, foram 9 bolsinhas, mais ou menos, de 30 a 50 ml, ela lá na seringa. Fechava a bolsa, puxava, ia na seringa, a mão dela ficou toda marcada. Eu falava, gente, coitada. Nossa. E eu recebi, todo mundo passava pelo meu quarto e falava assim, nossa, que cheiro de palmito, que cheiro de pamonha, eu não sentia. E todo mundo fala que o paciente transplantado tem o cheiro de palmito e de pamonha por conta da reinfusão das células. Então, no dia do transplante, fiquei muito bem, gente. Fiquei super bem, parecia que eu não tinha nada. Eu andava naquele quarto, eu saía do quarto, que é um quarto, um pouco maior que essa sala, e você não pode sair, você não tem contato com ninguém. Então, é um esquema de internação conjunta. Minha mãe internou comigo, você internou, você só vai sair no dia que ela sair. Se você sair, você não pode voltar. E aí, minhas dificuldades de TMO. Tinha uma janela com uma persiana, que é aquelas persianas bem fininhas, sabe? Bem fininha. E aí, eu vi o sol. Mas é um sol frio ou um sol quente? Eu vi o vento. É aquele vento quente, como os dias de hoje, é aquele vento de frio. A chuva é porque tá mudando o tempo ou é só porque choveu para chover? E aí você começa a dar valor e você começa a pedir coisas simples. Eu pedia, mas eu não podia. Eu pedia, você não podia abrir a janela, que não tem como abrir. Mas eu não podia colocar a mão na janela para sentir como estava o tempo. As enfermeiras entravam no quarto e eu fazia assim, oi, como que tá lá fora hoje? Nossa. Tá quente de quente, tá quente de frio, é um sol gelado, é um sol de... Então, você começa a dar valor a essas pequenas coisas. Você começa a dar valor que hoje, se você não quer comer às 5 da tarde, você come às 6. Não.
Ou você come agora, ou você vai comer frio, porque não tem como esquentar a comida depois, não tem como vir depois. E aí você queria uma sopa e veio um arroz e feijão. Você queria uma carne e veio um frango. Sim. Você queria um purê e não tem. E aí você tá lá na televisão e passa a propaganda do McDonald's. E aí eu falei pra nutricionista, brinquei com ela, falei assim, eu queria um hambúrguer. Ela falou, tá bom, vamos mandar. Eu falei, ela vai mandar. Chegou pra mim na janta, eu olhei e falei, nossa, o hambúrguer é meio branco, né? Meio pálido. Olhei, meio pálido. No que eu levantei, lá vem escrito, né, hambúrguer de grão de bico. Gente, eu chorava. Eu acredito. Eu chorava, não é isso que eu quis. Mas eu chorava de soluçar. Nossa, deve ser bom o hambúrguer. Eu adoro grão de bico. Não, tava uma delícia. Mas eu não queria aquele não, hambúrguer. Sim, lógico. No dia seguinte, a nutricionista veio toda feliz. Ela falou, você ficou feliz com o hambúrguer? Eu com um bico desse tamanho. Chateada. Por quê? Eu falei, porque eu queria um hambúrguer. Não te cortando, mas essa questão da comida, ela é muito verdade, porque é a memória que você tem do sabor. Na minha quimioterapia, eu não sentia gosto. Eu não vomitava, não tinha ânsia de vômito, porém, eu tinha a impressão de que eu tinha colocado uma colher de manteiga na boca. Ficava uma coisa estranha. Então, eu buscava os gostos. Então, por exemplo, eu falava, eu quero comer um pão com ovo. Na minha mente, eu sabia o gosto. Quando eu comia, não tinha gosto de nada. Aí, eu tacava a mostarda. Pra ver se no fundo, eu sentia alguma coisa. Nada. E isso foi desesperador pra mim na quimioterapia. O que eu fazia? Tomava muito gelado. Eu não sentia o gosto, porém eu sentia o gelado. As meninas ficavam doidas comigo, porque elas falavam, eu não sei mais o que fazer pra rebelde. Porque eu faço um suco de laranja, eu experimentava, não quero mais. E aí parecia que tava de palhaçada, sabe? Porque elas paravam a vida pra me ajudar. Aí me mandavam açaí. A minha amiga, ela tem um food truck de açaí e paletas mexicanas, uma delícia. Mandava sorvete pra mim. Aí eu, não quero. Então, a gente busca, e é desesperador. Quando você busca, né? Você tá tomando um café, você quer sentir o gosto do café. Eu não sentia gosto de absolutamente nada. E aí, quando você fala assim, eu tô com vontade de comer um hambúrguer. É normal do tratamento, você perdeu o paladar mesmo. Perdeu o paladar. Eu acho que varia de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que não consegue comer, não consegue sentir cheiro. Eu lembro que eu saí uma vez da quimioterapia e fui pro Outback. Nossa, mas eu comia as coisas assim, e assim, era decepcionante, porque eu não sentia o gosto do barbecue. Comer, né? Não, e é assim, e é decepcionante. Aí no dia seguinte ela voltou. Você ficou feliz? Eu falei, não, porque eu queria um hambúrguer. Aí ela falou assim, Ana, desculpa. Gente, pois no dia. Isso foi no meio da semana. Na sexta-feira, ela foi entregar. No Mac. Ela mandou fazer no hospital. E ela foi entregar. Fofa. A hora que ela trouxe o prato, eu chorei. Eu acredito. E as pessoas falam, você chorou por conta de um hambúrguer? Sim. Porque pra mim, é muito fácil todo mundo falar. Só que eu já estava 20 e tantos dias internada, sem poder sair de um ambiente, sem poder estar com a minha família, sem poder ver os meus amigos, sem poder ver o meu pai e o meu irmão, porque quem internou foi a minha mãe, só por uma ligação de vídeo, ou quando meu pai ia trocar roupa, tinha um vidro e ele só fazia assim. Então, assim, você perde o domínio das pequenas coisas. Sim. E é onde você começa a dar valor às pequenas coisas. É onde você começa a dar valor a sentir o gelado do tempo, o vento, um gostinho de um arroz caseiro, alguma coisa assim. Você começa a dar valor, você olha e você fala, nossa, hoje eu dou valor nisso. Mas porque eu perdi. Sim. Então, assim, o meu transplante de medula em si, ele foi tranquilo. Aquele monstro que eu tinha na minha cabeça, eu não tenho mais. Uhum. E, assim, eu tive poucas reações, porque me falavam assim, fica de ponta cabeça. Eu ficava. Tudo que falavam, eu sempre fiz muito direitinho. E eu cheguei, durante o transplante, fazer com o fisioterapeuta 6 quilômetros de bicicleta, gente. 6 quilômetros de bicicleta. Todo mundo ficava, assim, malucos por conta disso. Mas é difícil. São 29 dias. Foram 29 dias presa numa bolha. Aonde tinha dias que eu não tinha força, porque aí o que acontece? Recebi minhas células, os exames começam a cair. Quando eu olhei meu exame de sangue, eu tinha, 120 plaquetas. 120. Nossa! 120. O normal é 30 mil. Acima de 400 mil. Nossa. Eu tinha 120. A parte de leucócito, nada. Vinha uma estrelinha no exame.
A parte de neutrófilo, uma estrelinha. E a série branca todinha cheia de estrelinha. Nossa. E ali a parte do sangue vermelho que tinha que estar 13, 12, eu tinha 6, 5. Falei, morri e ninguém me avisou. E aí você começa a ficar mais cansada. Eu já sou super, super morena. Vocês percebem a minha cor? Gente, eu tava mais branca ainda. É que hoje eu tô sem óculos. Mas aí eu comprei um óculos cor do arco-íris. Pra sobressair um pouco mais. Mas, Aninha, no fim, o transplante de medula foi bom ou foi ruim? O que deu? O transplante de medula foi bom. Porque depois do transplante de medula... Fiz o transplante de medula, tive que consolidar com 20 sessões de radioterapia, porque sobrou um resquício de linfonodos inchados ainda no pescoço, e entrei em remissão. Tá. Mas eu não pude fazer o PET scan antes de 60 dias pós-término de quimioterapia, justamente porque senão brilha a imagem onde não é uma imagem certa. Então, vamos esperar. Mas eu quis Em que momento você tá agora? Agora eu tô voltando ao tratamento. Uhum. Porque eu esperei pra fazer o PET scan até o máximo que eu pude. Porque eu sabia que ia dar erro. E aí, quando eu fiz o PET scan, tinha 124 dias de pega de medula. Nossa. Tinha 124 dias de pega de medula e aí o câncer recidivado de novo. E aí passou milhões de coisas na minha cabeça de novo, falando, porque pra onde a gente vai agora? Qual é o tratamento? Eu já fiz quimioterapia de primeira, segunda linha, transplante de medula, radioterapia. E agora, para onde eu vou? Aí eu olhei para a médica e falei, e agora, para onde a gente vai? Ela falou, para quimioterapia. Eu falei, e? Ela falou, já ouviu falar de Carticel? Falei, o tratamento chegou no Brasil recentemente que custa bem caro e que o convênio não cobre? Você Ela já falou, sabia? Esse mesmo. Você já tinha pesquisado? É porque eu sou antenada. Como eu sou enfermeira, Sim. nessa parte de oncologia, eu acabo ficando, eu vejo, então... E quando eu recidivei, tinha acabado de sair no Jornal Nacional, em tudo, o primeiro caso de CAR-T no Brasil como pesquisa. Já conhecia também, Alice? Então, é porque eu sou antenada que nem ela e eu sempre vou muito em simpósios, né? Então, a gente... O que é isso? Simpósios, assim, é uma junta médica que vai discutir tá. sobre novidades que tá chegando no Brasil, os tratamentos que tem lá fora, e isso ajuda muito a gente. Eu fui fazer o assistente social de formação. Nossa, é normal? Nunca tinha ouvido falar essa palavra. É simpósio, congresso. Tá. Congresso. E aí eu fui fazer serviço social em oncologia para entender um pouquinho mais. Mas é diferente quando você aprende depois que você tem que viver, né? É muito louco isso. É muito louco. E aí ela falou, vamos pro Carticel. E aí eu falei, tá bom. E eu fiquei meio assim, meio que... E agora, convênio, aceita, não aceita... Mas vamos começar a quimioterapia primeiro, depois a gente pensa nessa parte do Carticel. Voltei para quimioterapia. E aí, por incrível que pareça, foi a pior quimioterapia que eu fiz. Jura? Na verdade, eu voltei para quimioterapia dia 6 de setembro. E eu tinha uma viagem marcada para o dia 14 de setembro para comemorar minha cura. Porque todo mundo tinha certeza que tinha dado certo. E aí, a única coisa que eu falei para a médica no dia que ela me deu a notícia que o câncer tinha recidivado, falei assim, tudo bem. Dessa vez eu já recebi diferente, porque eu já sabia. Sim. Algo já tinha me falado. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Só que até aqui, eu vivi em função do câncer. A partir de hoje, dia 14 de agosto, o câncer vai viver em minha função. Eu não paro mais a minha vida por conta dele. Falei, eu tenho um mês de setembro muito concorrido. E eu faço químio, sim. Mas eu tenho uma viagem, eu tenho um congresso e em começo de outubro eu tenho meu aniversário. Ela falou, tudo bem, a gente encaixa em tudo isso. Ela falou, porque você tem até uma carta branca, você demorou para pedir. E aí eu fiz quimioterapia no dia 6 de setembro, que foi tranquila. Viajei dia 14, fiquei 10 dias no Nordeste. Voltei, não tive, só muito enjoo, eu fico bem enjoada, eu sofro bastante com enjoo, mas vou com Vonal, medicações vão me ajudando. E aí voltei, e na quimioterapia depois do meu aniversário, aí foi difícil. Foi a pior quimioterapia da minha vida, no dia 4 de outubro desse ano, de 2023. Por quê? Eu acho que meu corpo já cansou. E aí eu tive todos os sintomas que eu nunca tinha tido. Todos que eu já tinha, mas todos que eu já não tinha tido.
Aí começou, eu já estava com uma neuropatia. A neuropatia é a falta de sensibilidade, perda de força das mãos e dos pés, por conta da quimioterapia. Eu tive também. E a partir da quimio, no dia 4, começou a piorar muito. E aí eu comecei a ter dificuldade para andar. Andar igual o nenê quando tá aprendendo a andar. Que você tem que abrir os braços e fica com os pés assim. Então, foi a pior quimioterapia. E aí, o dia que eu voltei na consulta, que a médica olhou para mim, ela falou assim, não tá certo, a gente vai diminuir essa dose. E aí, a gente diminuiu a dose, na outra quimioterapia eu fiquei melhor, e aí eu fui melhorando. E aí, vamos aí correr atrás com convênio, vamos entrar em liminar, aí aqueles anjos que entram nas nossas vidas. Foi indicado vários advogados, tudo, preço alto, custo alto. E aí a gente consegue anjos, uma que estudou na minha vida, que não me cobrou R$1. Entramos com a liminar do Carticel. Ganhamos a liminar do Carticel. E eu fiz a primeira etapa do Carticel a semana passada. Nossa. O Carticel ele é dividido em etapas. Se você tivesse falado para mim lá em setembro, agosto, que eu ia terminar o ano de 2023 com a primeira etapa do Carticel concluída, eu ia falar para você que a gente estava todo mundo louco. E o médico falou para mim, nós vamos terminar esse ano com essa célula colhida. Eu olhei para ele e falei, não vai. Quando é que você começa? Eu fiz a primeira você já etapa. fez, tá. Eu colhi as células do Carticel dia 29 Tá. de novembro. Quarta-feira da semana passada. Tá. Eu colhi as células e as células agora foram mandadas para a Holanda. E aí agora na Holanda eles mudam uma parte da fita, colocam um vírus dentro, modificam, demora. Eles deram um prazo mais ou menos de 30 a 35 dias para as células voltarem. Tá. E provavelmente primeira ou segunda semana de janeiro eu interno para receber. Entendi. E eles dizem que esse tratamento hoje É o mais inovador. é o mais inovador e é a cura. Que legal, Aninha. E hoje eu creio, eu acredito muito Claro. nisso. E é o que a gente estava conversando, que Deus coloca pessoas no meu transplante. Eu tive pessoas muito especiais. O transplante de medula não é fácil. Não é romantizando, que nem a gente fala. Todo mundo fala, você tem um sorriso, você vai romantizar o câncer. Não vou. Mas eu falo que eu tive pessoas que salvaram o meu transplante. Eu tive uma enfermeira e uma técnica da parte da tarde que elas eram responsáveis pelos meus sorrisos e pela minha sanidade mental. E eu reencontrei um amigo que fez faculdade comigo. Que legal. Que era do noturno. E todos são maravilhosos, mas sempre tem aquele que é especial. Sempre tem aquele que faz a diferença. Tá paquerando, não tá? Não tá, Liz? Não tô. Não, é só, assim, eles foram os 3 que manteram realmente, Entendi. tipo, que faziam de tudo. A Ana não tá legal hoje. Vamos Sempre lá tem, que sempre a gente tem precisa fazer aqueles. alguma coisa. E nesse meio tempo, eu conheci outras pessoas, que a gente fala que é os Onco Friends, que eu fui convidada, na verdade eu busquei a Abrale. Não sei se vocês já ouviram falar. A Abrale é a Associação Brasileira de Linfomas e Leucemias. Tá. E aí eu vi que existia um tal de comitê de pacientes. Falei, ai, gente, olha que lindo, comitê de pacientes. Quem teve mama pode ir também? Ai, na Abrale não pode, mas a gente tem nossas agregadas. Por favor, indicação. A gente tem nossas agregadas sempre que a gente fala que não pode entrar no comitê, mas vocês fazem parte de nós. E aí eu mandei mensagem perguntando se eu podia, mesmo sendo paciente, e eu entrei para o comitê em agosto. Legal. E hoje a Abrale, ela é dos meus alicerces. Porque teve o congresso Todos Juntos contra o Câncer em setembro e foi... Você foi? Eu fui. Eu tava lá. Eu tava naquele stand de bolas. Eu acho que a gente não se conheceu. Sabe aquele stand de bolas todas pratas? sim. Então é ali que eu fiquei. Você ficou tirando foto, não foi? Foi. Ah, eu vi você. Eu só sabia que você era Ai, você. que legal. Parece que tava todo mundo, assim. Mas... Tá, os maiores nomes, assim, da medicina, né? Até o Rodrigo Bocardi, que tava apresentando. Fábio Então, Porchat fez uma palestra. que legal. Foi bem gostoso. Assim, a gente não sabia para que sala que ia. Era tanta informação bacana, muitas instituições apresentando seus projetos. É muito legal, assim, para nós que somos pacientes oncológicos, a gente conhecer esses lugares e se munir de informação. Sim. Porque é o que a gente fala. O que nós, pacientes oncológicos, que depois a gente vira palestrante, a gente gosta de falar sobre o assunto, o que a gente enfatiza? Muito sobre a prevenção. Porque... para não chegar no extremo. Então, hoje, quando a gente vai dar palestra, o que a gente fala? Meninas, corram atrás dos seus exames periódicos, cuidem-se. A importância
de uma vida, uma rotina física, né, de atividades físicas, é surreal, assim. Eu falo que deveria ser prescrita pelos médicos, porque a atividade física, ela ajuda você não ter um monte de problemas, né? Fala sobre isso. Então, assim, eu luto jiu-jitsu há uns 6, 7 anos, mais ou menos. Eu comecei no projeto social, né? E estou lá até hoje, né? Passei por algumas academias e tal. Só que, assim, eu fui uma pessoa que eu vivi abuso sexual dos 5 aos 8 anos. Então, assim, o jiu-jitsu ele é uma atividade, é um esporte de contato, né? Então, ter esse contato depois de ter sido abusado é muito difícil, porque aí você, né, te remete a muita coisa. E o jiu-jitsu é um estilo de vida, né? Então, a gente costuma dizer que o jiu-jitsu ele foi feito por mais fraco. E a gente tem o costume de dizer que, por exemplo, tem uma luta chamada categoria, né? Que são pessoas do mesmo peso, da mesma faixa. E absoluto, que é a mesma faixa e pesos diferentes. Então, você tem 50 quilos, você pode pegar uma menina de 100, 90, muito mais forte. E quando eu descobri o câncer, eu falei assim, o jiu-jitsu me preparou para ter um câncer. Jiu-jitsu me preparou para ter um câncer, porque eu já lutei com meninas mais pesadas. Eu já olhei para aquele desafio e falei, eu nunca vou passar essa menina. Nunca. E chegar lá, a cabeça dela não tá boa, ou eu estar mais preparada naquele dia. E eu falei, eu vou levar o câncer dessa forma, como se fosse uma luta de absoluto. E tudo que eu aprendi dentro do tatame, na questão de resistência, de aguentar pressão. Que legal. De saber perder, que tem momentos que a gente vai passar pelo câncer, que não é essa alegria toda, né? Eu tenho uma das minhas amigas, a Ive, ela ligava e falava, amiga, tá tudo bem? Aí eu, morrendo lá, tá tudo bem. E ela, não tá, fala que não tá tudo bem. E tá tudo bem você falar que não tá tudo bem, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Claro. Então, assim, os momentos de pressão que eu passei do jiu-jitsu, momento de não aceitar que eu tinha perdido para aquela posição, tudo isso eu levei pro tratamento. Então, toda vez que acontecia alguma coisa, eu falava jiu-jitsu. Eu já passei por isso no jiu-jitsu. Então, eu levava comigo. E me ajudou muito, assim, a comunidade do jiu-jitsu em si me ajudou muito. Eu tive pessoas, assim, como Nica, Sábata, Yara, pessoas, assim, que a Ingrid... Pessoas que fizeram seminários para me ajudar, porque eu tive um problema financeiro muito grande. Porque, por conta de imposto de renda, que eu não tinha... eu fui mal orientada, na verdade, né? Fiquei uns 3 anos sem fazer o imposto de renda. E quando foi para receber o benefício do INSS, negaram. E eu trabalhava no Correio. Sempre fui aquela que teve 2, 3 empregos, sabe? Mãe solo. Eu não tinha de onde tirar renda. Eu não tinha como fazer trança, eu não tinha como fazer nada. Então, eu estava vivendo de doação. Então, por 4 meses, eu tive pessoas, assim, anjos. Que foram anjos. E aí, eu abri uma vaquinha online e eu recebi doações de pessoas que eu não faço ideia de quem são. E eu acho que é por isso que eu sempre fui muito grata. Deus nunca deixou faltar nada. E aí, eu levo até hoje, assim, toda vez que eu vou para as academias falar sobre... A galera me conhece como Menina Maria das Tranças, né? Porque eu tô sempre trançando o cabelo de atleta. Eu sempre falo, gente, a importância da prevenção. Sim. Previnam-se, façam seus exames. Tudo que é achado no começo tem grandes chances de cura. Então, se hoje a gente não tem tantas... mas não tantas mortes... né? É porque a gente descobre no começo e nesses congressos a gente aprende que a medicina está avançando, está chegando no Brasil, está chegando muita coisa no SUS também, devagar, mas está chegando. Sim. E então, assim, quanto mais cedo você... quem procura acha. E que bom que ache no começo. Que bom que ache no começo, porque existe uma solução, existe um tratamento. O tratamento do SUS é tão bom hoje em dia quanto particular, quanto convênio? O que vocês acham? Eu acho que depende. É muito relativo. Depende de onde vai tratar, como vai tratar, é muito relativo. Porque o SUS varia muito de estado para estado, né? Também. Eu acho que quem trouxe uma fala bem legal foi a Elisa, né? A Elisa falou sobre... Acho que ela fez ela fez particular, né? Não, ela falou que tinha uns médicos que não queriam tocar em meninas negras, o que acontece. Mas hoje é o ressignificar. Quando eu diagnostiquei, eu tive que parar de trabalhar e eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser enfermeira. É só a sua paixão. É a minha paixão, mas... Você teve que dar uma pausa? Eu tô afastada. Você tá afastada. Eu tô afastada porque eu trabalho com pediatria
literalmente na zona de risco, sem imunidade nenhuma, depois do transplante de medula. Você é remunerada, afastada? Eu tô INSS. Tá, tô pelo INSS. Então, assim, depois do transplante de medula tem vários desafios. Eu brinco, todo mundo fala, né? O transplante não acaba quando termina. E o INSS paga o mesmo salário que você tinha? Não. Bem menos. Então, o transplante não acaba quando termina. Mesmo quando... Agora tem todo um esquema vacinal que volta do zero. Você não pode sair durante algum tempo. Tem vários cuidados. Você tem que tomar várias medicações. Eu tomo medicação do transplante tem até 2 anos. Tem antibióticos que eu tomo durante 8 meses. E hoje a importância dos congressos que a gente estava falando. Eu precisei ressignificar. E foi onde eu busquei a Abrale. E lá eu conheci pessoas que, às vezes, você precisa ouvir da pessoa que passou pela mesma coisa que você. Falar assim, olha, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E estar ali naquele momento, eu chamava atenção por conta dos lenços. Rosa, azul, verde, vermelho, amarelo. Cada hora de uma cor. E aí você recebeu um abraço de uma pessoa que você nem conhece e vai falar assim, ó, calma, vai ficar tudo bem. E das pessoas que estão no comitê comigo, olhar para mim e falar, calma, vai ficar tudo bem. Até teve um momento que eu meio que desconcertei, porque foi quando veio a primeira negativa do Carticel pelo convênio. Por mais que eu esperasse, eu sentei no chão e eu fiquei, e agora? E aí 2 amigas, parceiras, que viram amigos, viram anjos, né, que Deus manda, pararam e falaram assim, a gente vai rezar por você. E ali você sente uma troca, e aí é um acolhimento, é um apoio que hoje o paciente precisa. Então, assim, diferença do SUS e do particular. Hoje, a Abrale é uma ONG que atende tanto paciente do SUS como paciente particular. Se você precisa de uma ajuda, ela vai ali estar te ajudando, vai ali estar para você. E, às vezes, nós, pacientes oncológicos, precisamos ouvir de pessoas que têm a mesma patologia que você ou que não têm a mesma patologia que você e vai falar. Eu sei o que você está falando. Falar assim, gente, tem hora que eu faço químio, eu me sinto fora de órbita. Parece que eu estou andando aqui, minha cabeça está aqui assim, ó. E aí alguém olhar para você e falar, eu sei o que é isso. E é muito diferente. É muito diferente. E, assim, eu até me emociono um pouco, porque a primeira pessoa que sofreu da mesma coisa e falou comigo foi até num evento de jiu-jitsu, muito importante. E o nome dela é Michele Salek. A Mi, ela foi assim, a pessoa que eu tinha raspado a cabeça, eu fiz a primeira quimioterapia, e ela, sem me conhecer, ela me acolheu, ela me abraçou, ela saiu de lá de onde ela estava, ela falou, eu preciso te abraçar. Ela me abraçou e falou assim, vai ser difícil, mas vai passar. Sim. E quando isso me marcou, assim, num nível muito hard. Porque a Michelle, ela passou pelo câncer de mama. Hoje, tipo, o cabelão dela tá aqui. Ela tem um canal no YouTube. E aí, ela me abraçou, assim, e falou, vai passar. E isso eu passo pra frente. Então, isso de encontrar alguém. E falar assim, vai passar. E, assim, pessoas que nunca me viram. Que olharam pra mim naquele momento. Me deram um colo, me deram um abraço. E falaram assim, confia. E eu saí daquele congresso com um túnel enorme, escuro, porque eu não via luz, e as pessoas falando, confia. E aí até eu brinquei que hoje eu tive uma reunião com eles, e eu falei assim, em setembro o meu túnel era escuro, 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 mas eu estava seguindo em frente, porque eu sabia que Deus estava me sustentando, que era para eu seguir em frente, que ele não ia deixar eu cair, esbarrar em nada e que alguma coisa lá tinha. E hoje eu olho para esse túnel, eu não vejo uma luz, eu vejo um farol. Linda. E eu nunca imaginei que eu ia terminar o ano com as células do Carticel colhidas. Eu nunca imaginei que eu ia iniciar um 2024 iniciando o processo de cura. Então, eu internei a semana passada, para mim não parecia real. Quando tiver curado 100%, você volta, hein? Eu volto para contar. E, assim, é muito surreal. Às vezes, meu olho enche de lágrima, porque não é um caminho fácil. A gente tem que abdicar de muitas coisas e a gente tem que aprender a ressignificar algumas outras. E é difícil. É difícil porque amigos somem, costumes mudam, você é impedido de fazer coisas que você pode fazer. Eu tive um problema cardíaco grave, onde eu tive que parar. Eu sempre fazia academia, isso e aquilo, e eu tive que parar por conta de uma cardiotoxicidade. Então, assim, você tem que mudar muito a sua vida.
E aí eu nunca fui de me questionar, mas você começa a pegar nos propósitos de Deus e você fala, Deus, Eu tá fui escolhida difícil. mesmo, Eu né? fui escolhida a dedo. E aí, claro que tem hora que você para pra pensar, mas hoje eu olho e falo assim, tá, eu fui escolhida a dedo, mas quantas pessoas eu não posso ajudar? Todo mundo fala pra mim, nossa, você Sim. com tudo isso, segunda-feira você tava numa festa entregando brinquedo para Ai, as crianças gente. com câncer. Ah. Falei, sim, porque é isso que eu posso fazer, é estar ali. E aquela criança puxar o lenço e falar, tia, você não tem cabelo igual? Eu falei, não tenho. E eu acho que é isso, é ressignificar. E eu acho que as pessoas precisam tirar o preconceito. Eu ouvi muito quando o meu cabelo caiu. Tá morrendo. Nossa, olha como ela já tá assim. Ou que nem agora na última Olhando com quimioterapia. pena, né? Na última quimioterapia que eu não conseguia andar sem apoio, eu andava segurando nas paredes, ou quando eu saía apoiada com o braço com a minha mãe. Falou assim, nossa, olha o ponto que ela chegou. Então, as pessoas ferem com esse tipo de comentário. Então, eu acho que as pessoas... Eu tenho muito pra mim assim, você não tem nada a acrescentar, você fica quietinho. Não fala nada, exatamente. E às vezes só o olhar. É só mais. o olhar de só o dó. Por exemplo, quando eu tava carequinha, ai, mas você fica linda até careca. É. Assim, são comentários que, assim, Ou é o que cabelo você. cresce, Cabelo né? cresce. Já Ou me então. falaram que não é legal Não falar isso. Ou então, Não. assim, toda vez que você descobre. Ah, não, porque minha mãe, minha avó, minha tia, minha É. vizinha morreu disso, que não sei o quê. Ou a outra se curou. Tá tudo bem, cada história é uma história. E cada um é protagonista morreu, né? da sua Da sua história. história. E é como eu falei, é como a gente falou, assim, a gente decidiu. Nós decidimos levar de uma forma, entre aspas, leve, que Leve. não é leve, nunca será. Só que foi a forma que nós escolhemos de levar o tratamento, né? O pós-câncer, ele é muito difícil também. E eu falo que o câncer é uma peneira. Ele peneira amigos, Tudo. Tudo, ele né? peneira tudo, assim. Acho E é bom, você não pensa que essa peneira também te livra. de Sim, muita exatamente, coisa, né? a gente Muita não que você acha que era entende. amigo, que gostava Eu de acho que você. são Exatamente. livramentos. É, e não Eu acho que gostava, são não tava nem aí. livramentos. E assim, no começo dói, lógico que dói, porque você fala assim, poxa, mas fulano de tal era assim, porque não tem o que a pessoa fazer, né? Não tem o que ela fazer, ela não vai mudar seu diagnóstico, mas assim, uma mensagem, uma abraço, palavra, um abraço, estar junto. sabe? E de pessoas que você não Às vezes a pessoa acha que espera. só porque curtiu um post já tá fazendo muito, né? Né? Nossa, isso é bem difícil, é a parte difícil, mas É a parte mais difícil, mas- porque às vezes a ajuda, é o que nós falamos, vem daquelas pessoas que você menos espera. Às vezes aquele amigo que tá ali todos os dias, ele não vai, é o que ela falou, não vai poder fazer nada, ele não vai tirar a minha dor. Mas ele pode sentar ali comigo e falar assim, ó, conte comigo. Sim. Seja pra ir na minha casa e falar, oi, vim tomar uma Vim te água ver. com você. vim trazer um chocolate. Vim trazer um chocolate. Eu sei que você não tá podendo comer chocolate hoje, mas amanhã você pode. E aí, é a gente ter que lidar com muita coisa. É você ter que lidar com um diagnóstico que hoje tem muitos tabus e que hoje todo mundo associa ainda você recebeu um diagnóstico de câncer à morte. Você quer me ver nervosíssima? É ter alguma propaganda com aquela novela que foi a Carolina Dickman, que cortou o cabelo. Gente, Sim. todo mundo associa o câncer àquilo. Até hoje. Até hoje, tantos anos da novela. Tudo bem que eles quiseram mostrar da melhor forma possível que era na época, só que não é só Não é, isso. gente. O câncer é mais que Claro. isso. A gente pode mais, é o que eu falei. Não é só porque hoje a gente está careca, não é só porque hoje a gente está pós-quimioterapia que a gente não tem o direito de viver, que nós não temos o direito de estar num show, que a gente não tem direito de estar numa festa, que a gente não tem direito de estar... E você escuta preconceito, você escuta comentário. Ai, vai se fazer de coitada agora. Ontem... A semana que vem é uma semana que eu escuto muito isso. A semana passada estava na festa das crianças, Gente, que foi no absurdo. podcast, e essa semana tá aí com cara de coitada. Mas é que eu fiz químio. Eu faço químio quarta-feira, quando for sexta, eu tô emprestada. É amargurado. isso. Um dia é bom e o outro dia outro não não é. é. Eu era criticada porque eu ia pra academia. Ué, por exemplo, a minha. Pra quem teve depressão, crises de ansiedade, o jiu-jitsu, pra mim, era a minha fuga. Então, às vezes, eu não tinha força pra fazer uma pegada, nada, mas eu ia assistir o treino. E o fato de eu colocar um kimono, assistir o treino sentadinha o tempo inteiro e depois tirar uma foto, ué, mas tá lutando jiu-jitsu, não tá doente?
Nossa, mas ela tá na academia, não tá com câncer? Tipo assim, como se fosse uma diversão e eu não pudesse fazer nada. E como se fosse uma doença contagiosa, que se a gente tá ali, você encostou, passamos. E ninguém encara que, às vezes, esses momentos, o congresso, uma visita a um amigo, a ida a um show, ainda no shopping, são nossas fugas. Sim, lógico. Nós precisamos das nossas fugas. Hoje, mas eu escuto assim, é muito fácil ficar em casa. Eu falei, vem, troca comigo. Eu trabalho no seu lugar. Vem passar pelo que eu tô passando. E isso é muito verdade. Eu lembro que eu olhava da minha janela Nossa, e careca, assim, e toda inchada e não me reconhecendo, porque teve uma hora que eu não me reconhecia. Aí eu olhava qualquer pessoa que passava na rua, eu falava, quais os tipos de problema que essa pessoa tem? Eu falava, será que o que ela foi fazer na padaria? E eu presa dentro de casa. Né? E eu falava, nossa, eu só queria estar ali. Eu via o carteiro passando, que eu falava, oi, carteiro. Eu nunca senti tanta falta do correio como eu senti. Falei pra alguém essa semana, se foi essa semana passada, veio falando com um muro de lamentações, alguma coisa, não lembro com quem foi. Eu falei assim, eu super entendo que a sua dor não é a minha dor. Eu falei assim, mas você parou pra pensar o que você tá reclamando? Nossa, olha do que você tá reclamando e olha a minha realidade. Eu falei, e eu tô aqui, ó, dando risada... internada, eu tava internada ainda. Internada, e você tá reclamando que hoje você não teve tempo, um exemplo, de lavar uma louça. Gente. Eu só queria não ter o tempo de lavar a louça. Então, tudo bem que a gente também ressignifica muito, mas eu acho que as pessoas também precisam ter um olhar. Eu acho que hoje o mundo é tão acelerado, todo mundo é tão o pé no acelerador, que as pessoas não param para pensar nos detalhes, que é o que nós estávamos conversando. A gente vai trabalhar, você passa nessa rua 10 vezes. Posso falar pra você, tem uma casa amarela? Não tem. Não, tem uma casa amarela, um exemplo. E às vezes você nunca reparou na casa amarela. É que a galera tá aqui, ó, concentrada na tecnologia. Principalmente, hoje as pessoas andam com isso na mão. As pessoas não sabem conversar hoje sem o celular. Às vezes eu coloco... qualquer coisa sem postar, sem isso e aquilo. Não, ainda que nem eu sair, o postar... Mas, gente, às vezes tem pessoas na mesa mandando foto uma pra outra e comentando da roupa da amiga que tá do outro lado e comenta pelo celular. As pessoas hoje não sabem viver sem estar atrás de uma tela. E com isso perde acho que as pequenas coisas que depois que nós vemos, né? Eu falo que às vezes a morte dá uma batidinha na porta, valorar as pequenas coisinhas. Hoje eu valorizo coisas que as pessoas falam, nossa, mas... por que você está valorizando isso? Eu falei, quando você passar o que eu passei, você vai entender. Mas calma, então, que você vai deixar esse recado final. Gente, voou, tá? A gente tem 8 minutos para acabar. Por isso que eu queria até... E voou, né? Eu senti passar. A gente vai marcar outras, tá? Aliás, minhas portas estão super abertas para vocês voltarem ano que vem com pauta. Ju, vamos fazer uma pauta disso. Vamos. A Aninha vai voltar já com a pauta de curada 100%. Se Deus quiser. A Alice já tá curada. Mas, assim, eu queria só finalizar que vocês deixassem esse recado final para os pacientes oncológicos, sabe? Por tudo que vocês passaram, o que vocês enxergaram de novo na vida e o que vocês podem falar para essas pessoas que estão em tratamento e muitas vezes entram em depressão e acham que não vão se curar, enfim. É um espaço para cada uma de vocês, porque voa, meninas. E eu sou uma controladora de horas. Não, imagina. Vocês me entendem, né? Super. Olha, para pacientes oncológicos, eu posso dizer o que falaram para mim, num abraço bem sincero, que vai passar. Pode ser que demore um pouquinho, mas nesse processo... tenta entender qual é o seu propósito, quais as pessoas que podem passar na sua vida e você pode dar uma palavra e pode receber uma palavra de onde você menos espera. E para as outras pessoas eu digo assim, mais empatia, mais amor. mais respeito. Que falta muito. Falta muita informação e não é a falta de informação, é a falta de interesse das pessoas buscarem informação. Eu acho que quando você se depara não só com qualquer diagnóstico, mas depressão, ansiedade, é frescura, isso aí é falta de trabalho, não, vamos olhar com um olhar de mais empatia. Abraça como você gostaria de ser abraçado. Eu aprendi com o câncer a empatia. Eu acho que foi a palavra-chave para isso, assim. E eu acho que a gente cura. Pessoas curadas curam pessoas. Então, vamos seguir com mais amor e mais empatia. Com certeza. E você, Aninha, seu recado final para as pacientes? Eu acredito que a gente tem que ter paciência. É assustador?
para qualquer pessoa, mas se todo mundo se desesperar junto, a gente não chega em lugar nenhum. Eu acho que hoje também a gente precisa buscar a informação correta nos lugares corretos. Porque a gente se desespera muito, às vezes, com a informação errada por causa do Dr. Google. Sim. Então, eu acho que para as pessoas que estão recebendo o diagnóstico agora, outras pessoas que vão receber, literalmente calma, vai passar. Procure apoio em quem conhece, quem possa. E para aquelas pessoas que às vezes que é familiar, que tem alguém assim, apoie. Não fale que é besteira. Tenha paciência, porque nem todos os dias a gente vai estar bem. E para aquelas pessoas que vêm de fora... Não se cobre, ter que estar bem. Né? É assim, eu me cobrava muito estar bem o tempo inteiro. E eu aprendi que não estar bem tá tudo bem. Eu posso me permitir não estar bem hoje. Eu posso me permitir não querer fazer nada hoje. Eu estou no meu direito. Está tudo bem. E tá tudo bem. Hoje eu não quero ser forte, hoje eu não quero ser a menina forte, a guerreira que Meninas, todo mundo fala. Deixa as redes de vocês também, para quem quiser seguir. Eu vou colocar aqui também, mas falem. Eu acredito que hoje é isso. E a empatia do ser que não está nesse lugar. Eu acho que não é olhar com dó. É olhar com carinho. É o olhar com carinho. Não fazer comentário preconceituoso. Sim. Se você quer comentar alguma coisa, não comente na frente. Espere a pessoa passar. Tome cuidado. Porque você pode destruir uma pessoa por conta de um comentário. Então, a melhor mensagem é a pessoa ter mais empatia, mais amor ao próximo. E acho que não só relacionado ao câncer, mas eu acho que é relacionado à vida. A vida, tudo, né? Que a internet deixou as pessoas muito julgadoras demais. Muito julgadoras. Fácil atrás de uma máquina, né? Ficar julgando. É fácil. É fácil a gente ir atrás de uma tela, a gente dá um sorriso para uma foto, mas ninguém sabe como a outra pessoa. E se quiserem seguir vocês estão mais ativas o quê? No Instagram? No Instagram. Qual que é o seu? Eu tô como Menina Maria 13. Menina Maria 13 e eu estou como Ana Gil Tunucci. Ana Gil Tunucci. O Estrela pode estar seguindo as duas, então dá para ver por lá. Mas eu vou deixar aqui também no link da bio, da descrição do vídeo, para as pessoas seguirem. Isso aí, sigam. Vocês estão acolhendo muita gente? Bastante. Eu, nesse momento, estou bastante. Tem bastante gente que me procura agora relacionado ao Carticel, como faz, isso, aquilo. As pessoas hoje acham que o Carticel também é para tudo, e não é. Hoje ele ainda está segurando, ele é só para algumas partes da hematologia. Então, eu tenho sido buscar. E, às vezes, buscada para conversar mesmo. Trocar. Eu acho que a troca é tudo. É de paciente para paciente, de paciente que se curou para paciente. Mútuo, né? Você vai estar ajudando e vai estar sendo ajudado. E tudo vai da caminhada. Por exemplo, você está fazendo quimioterapia, quem está fazendo quimioterapia te procura. Porque, por exemplo, hoje eu sou mais procurada no pós-câncer. Quando eu falo, gente, o pós-câncer é difícil, chove. Eu tô passando pela mesma coisa. Então, tudo vai do que você vai postando e as pessoas se identificam com o que estão passando naquele momento. E a gente vira um universo enorme, que é o que você fala. Nunca imaginei ter encontrado ela no congresso. Agora a gente pode ter se visto. Parceiras de histórias de compartilhar superações. Histórias de superações. E eu acho que é isso. Eu acho que hoje a gente precisa literalmente agregar que nós somos a maior geração de sobreviventes do câncer. Maravilhosas. Eu quero vocês no TikTok fazendo vídeos relatando sobre isso, viu? Com certeza. O futuro tá lá. TikTok tá indo devagarzinho. O TikTok tá me bancando aqui. Não, o meu tá indo. Eu tô aprendendo ainda a fazer edição, vídeo. É um mundo muito novo pra mim ainda. Até se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que é de um mês pra cá que veio um primeiro vídeo. Assim Primeiro passo. É o primeiro passo. É isso, gente. Queria agradecer muito. Fiquei muito feliz com vocês. Quero que vocês voltem. De verdade, portas abertas. Vamos fazer outros Até fiquei meio quieta, eu deixei muito vocês falarem, né? Porque eu já tinha vindo de uma outra entrevista, mas eu achei muito bom, porque eu acho que vai ter muitos cortes muito bons viralizando lá no TikTok de vocês. E vou esperar vocês pro ano que vem com pautas, porque o câncer realmente é uma das causas que eu tô abraçando e é muita coisa ainda para falar, muita coisa para falar sobre fazer prevenção. Fazer um pod com todo mundo que já veio do câncer. Porque os relatos ajudam muito outras pessoas. Sim, não é só sobre falar sobre prevenção, os relatos, as experiências das pessoas ajudam. Né? Então, é isso. Então, portas abertas e vou esperar vocês. E é isso. Muito feliz de conhecer vocês. Pedir para todo mundo curtir, compartilhar o vídeo. Com certeza. Né, curte, meninas? Curte o sininho. Assina, seja membro. Assina as notificações e é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.